Ok? Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao 16º encontro do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. Finalizamos na semana anterior uma discussão preliminar sobre laços, o que concluiu aí o teorema da programação estruturada. Temos agora mecanismos na linguagem C para escrever statements em C sequencialmente, por meio de seleção e também por meio de repetição, o que nos abriu aí um leque imenso de possibilidades de escrita de programas, né? Agora a gente tem fundamentalmente o que é necessário para controlar o fluxo de execução das instruções aí dos statements em C. Então, o que nos resta agora para ampliar nossa capacidade de quantificação são essencialmente duas coisas, né? A primeira delas é ampliar o nosso entendimento a respeito das funções, né? Como é que a gente escreve uma função, o que a gente vai fazer hoje, quais são as funções que já estão disponíveis na biblioteca padrão do C e, naturalmente, entender que existem outras bibliotecas que não fazem parte dessa biblioteca padrão, mas que estão disponíveis aí para download, para que você possa integrá-las no seu projeto. Então, a gente, por meio da exploração dessas bibliotecas que existem já aí implementadas, a gente pode construir programas mais interessantes e partir de um ponto de partida mais interessante no sentido que muitas das funcionalidades que a gente precisa pode ser que elas já estejam disponíveis por trabalho prévio de alguém que elaborou essa biblioteca. Inclusive, a gente vai aprender ainda nesse curso como a gente constrói a nossa própria biblioteca de funções. Conhecidas essas questões de bibliotecas e de funções, outro aspecto que é importante para que a gente possa ampliar a capacidade de programação, aí já foge o escopo do nosso curso aqui, é conhecer maneiras mais interessantes, mais eficazes de se organizar os dados do programa. A gente conhecer os tipos primitivos, ainda no nosso curso a gente vai ver os tipos agregados e também os vetores, né? Mas existem formas mais sofisticadas, estruturas mais elaboradas que a gente vai estudar, e para isso só no curso da FJ a gente tem duas disciplinas de estruturas de dados. Então, a ideia é essa. Eu ainda não comecei a apresentar mesmo não, Pedro. Eu estou só fazendo um resumo para ver que eu já vou abrir a visualização para vocês, tá bem? Obrigado por ter avisado de toda maneira. Então, como eu falei, temos dois campos aí de possibilidades para ampliar nossa capacidade, mas em termos de fluxo de instruções, realmente não há muito mais o que se saber, né? Claro, há algumas nuances, mas algumas alternativas aí mais particulares, mas em termos gerais temos já a mão o suficiente. Hoje, como eu falei para vocês, vamos estudar, eu trouxe para vocês como tópico principal de hoje a questão da declaração e implementação de funções. Então esse é o tópico de hoje, eu vou discutir uns pontos interessantes a respeito disso. E mais adiante a gente vai seguir o nosso curso declarando os vetores e as strings. Aí eu volto ainda antes de finalizar o conteúdo da prova 2 para explicar para vocês como é que a gente faz um programa em C que tenha múltiplos arquivos. Até então a gente está usando um único arquivo. E isso naturalmente tem como objetivo que vocês possam fazer programas de maior escopo, e também vou ver a discussão da criação das nossas próprias bibliotecas de função. Então vamos começar hoje com esse tópico, né, que é declaração e implementação de funções. Eu vou botar funções aqui, embora seja mais correto falar procedimentos computacionais, né? Mas aqui vai dar a ideia é a mesma, e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, né? A sintaxe básica para a declaração de uma função é a seguinte: você vai começar determinando qual o tipo de retorno dessa função. Aí aqui, por conta do tipo de retorno, existe essa questão do procedimento computacional, né? Se esse tipo de retorno for void, esse procedimento será uma subrotina. Se esse retorno for um dos tipos primitivos de dados ou um tipo agregado que a gente vai ver mais adiante, ela se torna uma função. A gente vai ter o nome dessa função, que segue a mesma regra de nomenclatura que a gente usa para determinar nomes de variáveis. Em seguida, a gente vai ter um tipo 1 para o primeiro parâmetro P1, vírgula, o tipo 2 do parâmetro 2, e assim por diante até o enésimo tipo, o tipo n, para o parâmetro n. Eu posso ter n parâmetros, esse n pode variar de 0 a qualquer quantidade natural, e aqui dentro eu tenho o bloco que implementa a função. Essa é a sintaxe para implementação, tá certo? Essa eu comecei por ela porque é mais familiar para a gente, porque é o que a gente está fazendo desde o começo do curso, quando a gente implementa a função main. A gente sabe que a função, cortei no lugar errado, a função main é a função onde começa a execução do problema, e a gente usou essa sintaxe o tempo todo, né? A gente começava com int, que era o tipo de retorno, main, que é o nome da função, a lista de parâmetros vazia, e começava o nosso bloco onde a gente implementava a main. A declaração tem uma sintaxe quase idêntica, e eu vou explicar já a diferença entre as duas. A declaração também começa com o tipo de retorno, ela se segue também pelo nome,
o nome é seguido pela lista de parâmetros, então essa parte inicial é exatamente idêntica, então tipo N. A diferença é que eu não vou colocar o bloco e vou finalizar com ponto e vírgula. Então a declaração finaliza com ponto e vírgula, a gente ainda não fez isso no curso, vai ser a primeira vez. E a implementação repete a declaração, só que ao invés aqui de a gente terminar com um ponto e vírgula, a gente abre o bloco que corresponde à implementação da função. Então tem essa dualidade que a gente não tem quando a gente declara variáveis, mas dá para a gente traçar um paralelo que vai ser interessante para a gente entender por que a gente tem que declarar e implementar funções. Para variáveis, vamos relembrar aqui como é que era variáveis. A sintaxe eu tinha o tipo da variável, o nome da variável. Essa é uma sintaxe possível, ou a gente fazia um tipo aqui, essa é bem simples, eu estou ignorando os modificadores, que eu quero só a essência da coisa aqui. O nome da variável e o valor inicial. Isso aqui são duas das sintaxes possíveis, bem simplificado, porque eu quero aqui é extrair nesse comparativo com o que eu estou mostrando agora a essência da coisa. Isso aqui é uma declaração. Todas as duas são, né? Mas aqui eu vou fazer o paralelo disso aqui com a declaração da função. Quando nós usamos o expediente de fazer declarações em C, um programa C é composto por isso, por statements, né, que a gente traduz informalmente como instruções, e por declarações. O statement ele é uma unidade computacional, né? Ele é uma expressão que pode computar um valor, ele pode ser um salto que desvia aí o fluxo de execução, pode ser uma repetição, pode ser uma seleção. Pode ser um bloco, que é um conjunto desses statements, né? E a única coisa que não é statement em si são as declarações. E qual o objetivo da declaração? Porque a declaração ela não tem em si fundamentalmente ideia de computação, ela tem ideia da introdução de um novo identificador, de um novo nome no contexto da nossa linguagem. Então, quando eu declaro uma variável, com essa declaração aqui que eu acabei de destacar, isso significa que esse nome da variável aqui será agora, desse ponto em diante, dentro do escopo da variável, falaremos mais sobre o escopo mais adiante, ainda hoje, mas esse nome aqui passa a ser um nome que vai ter uma certa semântica, um certo significado dentro do contexto do programa, e eu posso referenciá-lo após a sua declaração. Então, quando eu falo, por exemplo, vamos botar aqui com sintaxe de código, sei com alguns exemplos, isso vai dar para vocês a ideia mais clara do que eu estou falando. Quando eu falo int x, isso significa que eu estou declarando, estou afirmando que o x, o nome x, se refere a uma área de memória que guarda uma quantidade inteira, né? Então a gente declara essa variável dando a ela um nome, e através desse nome eu posso acessar essa área tanto para ler o valor que está lá escrito ou para modificar eventualmente esse valor. Então na declaração eu introduzo o nome x no contexto. O x, antes dessa declaração, não tem significado especial em linguagem C. Apenas as palavras reservadas, a gente está estudando aí as palavras reservadas da linguagem, já tem um significado prévio antes da execução do seu programa. Na medida que a execução avança e encontra uma declaração, essa declaração tem como efeito de introduzir um novo nome que terá o significado que você deu. Então, no contexto do programa de quem escreveu esse statement aqui, o x é uma variável inteira. Quem escreveu um outro programa e dizer que o x é uma variável em ponto flutuante, por exemplo, o x naquele outro programa tem esse outro significado. Então, a ideia de uma declaração é introduzir um nome. Então, vou retornar aqui para trás e dizer o seguinte: quando eu declaro uma função, eu vou dizer para o programa C que, olha, existe uma função que tem esse nome, essa função retornará um valor desse tipo aqui, e ela, para poder produzir esse retorno, ela vai precisar de ou nenhum ou vários parâmetros, até n parâmetros. Cada parâmetro pode ter seu tipo independente dos demais. Então, antes de a gente fazer código, vamos entender conceitualmente a coisa. Declarei, eu introduzi esse nome e dei uma semântica, um significado para esse nome. Na segunda declaração que eu fiz aqui, eu tenho aqui o equivalente, é uma declaração tecnicamente falando, mas é o equivalente à declaração mais implementação. E eu vou botar implementação aqui entre aspas, porque a gente não implementa variáveis. Mas porque eu quero fazer o paralelo com a função. Em que sentido? Que além de introduzir o nome, eu estou dizendo qual é o valor que esse nome está associado, pelo menos inicialmente, no caso das variáveis. Esse é o equivalente a essa segunda forma da função, onde eu introduzo o nome da função e não somente digo que existe uma função que recebe esses parâmetros e retorna esse tipo, mas digo exatamente como esse tipo é produzido através dos parâmetros que foram indicados. Então, na declaração da função, eu não somente introduz o nome, ela também tem esse papel de declaração, se essa declaração não tivesse sido feita previamente, mas aqui eu implemento o que
significa isso? O que essa função de fato faz? Então, a partir desses parâmetros, eu faço uma série de computações para produzir o valor a ser retornado. Quando alguém chama uma função e essa função tem esse nome particular, o que é que a execução do programa faz? Para vocês entenderem. Imagine que a gente declarou uma função f. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos declarar uma função f, ela retorna um caractere. Estou fazendo uma função aqui arbitrária. E para isso ela precisa de dois valores. Uma variável inteira x e uma variável em ponto flutuante y. Imagine que ela produza, a partir de uma série de computações descritas nesse bloco, ela produz um valor de caractere a partir dessas duas informações. Imagine que lá na certa altura do seu código você queira chamar essa função. Uma maneira de fazer isso, você pode fazer usar o seguinte statement, né? A variável c guardará o retorno da função f, que recebeu como parâmetros que o argumento x é igual a 1 e aqui o y como 2, 3, 4, 5. Então, essa sintaxe aqui que a gente usou já na printf algumas vezes, significa o quê? Quando você passa o nome da função e, entre parênteses, os seus argumentos, os argumentos são os valores dos seus parâmetros. O que a execução desse código faz? Nesse ponto, a partir dessa chamada de função, ela vai saltar para essa função, onde é que essa função estiver no seu código, ela vai atribuir para a variável x aqui, para o parâmetro x da função, o valor 1, para o parâmetro y, ele vai receber o valor 2.345. Esse bloco será executado, em algum momento você tem um valor que será retornado, e quando esse valor for retornado, a execução do código volta para cá, atribuindo à variável local c o retorno. Aqui eu vou chamar de d porque não precisa ser exatamente o mesmo. E copia o retorno. Então, a função, de certa forma, tem característica de salto, né? A partir do momento que você chama a função no código, quando a gente faz o hello world, que chama printf hello world, o printf naquela linha vai saltar para a biblioteca do C, onde está o bloco da função printf, vai executar os comandos associados a printf, e quando ele terminar, ele retorna e volta para a execução do código, né? Então, em termos de fluxograma, você está aqui, você está no seu código. Nesse ponto aqui, você chama a função f. Isso desvia momentaneamente a sua execução para implementação de f, finalizou a implementação de f, aí você retorna para esse ponto aqui que vai seguir a sua execução. Então tem, de certa forma, uma característica de salto. E qual a principal ideia das funções? É você ter blocos de códigos reutilizáveis, porque a funcionalidade implementada aqui pode ser usada inúmeras vezes com diferentes chamadas dessa função para diferentes valores, argumentos para esses parâmetros, né? O parâmetro é a variável que vai armazenar o argumento. O argumento são esses valores em específico que eu passo aqui na chamada da função. Podem ser literais, como eu estou fazendo aqui, podem ser inclusive variáveis, né? E isso é importante, que eu vou já começar a fazer alguns códigos para vocês entenderem essa dinâmica. Importante aqui, vou deixar destacado para ficar aí na cabeça de vocês, e vou mostrar isso já no primeiro código de exemplo. Então, a chamada de função... Pessoal, alguém chegou aqui? Só um minuto. Eu acho que é o fiscal da dengue, pessoal. Perdão, eu estava ouvindo aqui para tentar entender se eu precisava ir lá, mas a princípio é o fiscal da dengue, está aqui já foi recebido. Então, a chamada de função recebe os argumentos por cópia. O que significa isso? Essa é a estratégia do C, que é diferente da estratégia de outras linguagens, como o Java, por exemplo. Então, quando acontece de você chamar uma função em C, se você passa um argumento que é o valor de uma variável, o que se faz é copiar o valor dessa variável. De tal modo que, quando eu começar o bloco da função, mesmo que a variável tenha o mesmo nome, o parâmetro da função tenha o mesmo nome da variável que foi passada, o que vai ser modificado é um valor, que é uma cópia dessa variável, não a variável original. Então vamos para o primeiro exemplo aqui em código C, para a gente somar todas essas ideias, né? Vamos aqui para um diretório temporário. Vou aumentar aqui a fonte um pouquinho para vocês. E já deixar um pronto aqui para pegar a compilação. Vamos lá então. Primeiro exemplo aqui, f.c. Imaginem vocês que eu vou implementar uma função. Opa. E vamos lá.
Então vamos implementar inicialmente uma função que vai fazer algum tipo de processamento com a função com o valor x, né? Então vou até botar ela como void sem retorno para centrar nessa questão da cópia. Então imagine que eu tenho uma função que não retorna valor nenhum, ela se chama f e ela recebe como parâmetro inteiro x. Então nesse ponto aqui eu estou... Só alguma maluquice aqui. Ué, maluquice. Vamos de novo. O editor ficou momentaneamente maluco. Então vamos anotar aqui. Isso aqui é uma declaração de f. Se lá na main eu tenho a variável x igual a 1 e eu chamo a função f de x, o que vai acontecer? Nessa primeira versão do código, veja, eu declarei que existe uma função chamada f que ela recebe como argumento o valor x. E eu vou passar aqui o x como argumento da função. O que vai acontecer? Quando eu compilar esse código, vai dar um erro de compilação. E o que vai gerar esse erro de compilação? Ele vai dar esse erro aqui, ó, pessoal. Vocês já devem ter visto ele quando a gente inclui funções da biblioteca de matemática e não passa o LM. Referência não definida para f. Isso significa o quê? Que ele sabe que existe a função f porque foi declarado, mas ele não sabe para onde ir porque ela não foi implementada. Essa implementação pode ser feita em conjunção com a declaração aqui, ou ela pode ser feita em um segundo momento. Eu posso declarar ela aqui embaixo. Eu tenho que repetir a declaração e continuar a sua implementação. Como ela é void, eu posso fazer um bloco vazio que não faz nada, é uma implementação válida, e agora o código compila, tá certo? Eu já vou fazer uma coisa com essa fé aqui para vocês entenderem. Mas qual é a ideia aqui? É que quando eu declaro uma função, eu já está permitido para mim usar essa função nos blocos subsequentes. O que me falta é saber o que essa função de fato faz. Essa função aqui vai fazer o seguinte, ó, ela vai pegar só uma coisa, só para vocês entenderem, eu quero modificar o valor de x localmente aqui, eu vou dobrar o valor de x e vou imprimir, vou marcar ele aqui com esses tracinhos aqui, só para a gente saber que a gente está dentro da f, x é igual a % d. Vocês vão entender o que eu estou fazendo assim agora. Então é só um procedimento que recebe um valor x, dobra esse valor e imprime ele. Então a gente compila aqui a função. E está aqui, x igual a 2. Eu passei o x igual a 1, está dobrado, está correto. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Veja que o nome da minha variável aqui na main é x, e a variável que eu passei para f, e o argumento de f aqui, que ele recebeu foi o valor de x, e o parâmetro também se chama x. Então, se eu imprimir o x antes de f, o x vale... Perdão, eu ia usar a sintaxe de C++ aqui sem querer. Antes, chamo a função f e chamo uma impressão também de x depois de f. Então vamos acompanhar o resultado dessas três impressões. Então antes da f o valor de x vale 1, depois eu chamo f passando o valor de x, dentro da função f o valor de x é dobrado e depois eu vou imprimir o valor de x. Vejam vocês o que vai acontecer. Então veja lá. Opa, eu esqueci de botar os barreiros, ficou ruim de ler, pessoal. Perdão, foi mim aqui. Deixa eu botar os barreiros, senão a gente não consegue visualizar direito as impressões. Vamos voltar aqui. Então tá aqui, ó. Veja que antes da chamada da função, o x valia 1. Dentro da função, o x passou a valer 2, mas após a função, o x permanece sendo igual a 1. Isso é para destacar o fato de que esse x aqui de fora não é o mesmo x aqui. E esse x aqui recebeu uma cópia do valor x. Tá certo? Então, veja que é uma função, a princípio, ela não tem o poder de modificar os seus argumentos. Existe uma forma de a gente de meio que driblar essa restrição, mesmo que continue sempre sendo cópia, para que a gente consiga modificar um argumento. Em outras linguagens como Java, se você faz essa modificação aqui no x, ele altera o argumento porque a estratégia padrão do Java é passar por referência. E eu vou falar sobre referências mais adiante ainda no nosso curso, né? Mas a princípio, em C, tudo é passado por cópia. Temos uma pergunta sobre isso aqui do Luiz Guilherme aqui no chat. É por conta dessa cópia que é necessário usar ponteiros? Exatamente, Luiz Guilherme. Porque como a gente não consegue modificar o valor de uma variável dentro de C, uma única maneira de você fazer isso é indiretamente. Você copiando o ponteiro, né, que o ponteiro é passado por cópia também. Você faz é copiar o endereço dessa variável e sabendo onde essa variável está armazenada na memória, aí você consegue alterar o valor dela. Mas você altera indiretamente por meio do endereço e não por meio do nome da variável, tá? O que acontece? Em outras linguagens você passa por referência. Aí a estratégia é diferente. Tudo passa por referência, é o caso do Java, por exemplo. E ao modificar a referência, você modifica sempre a variável que foi passada, o que é de certa forma perigoso, porque às vezes você passa uma variável com uma função e você precisa do valor original dela após a chamada da função.
Então, em funções que usam referência, se você passar uma referência para uma função que modifica o argumento, aí você vai ter que fazer uma cópia local para preservar o valor original. Então, não existe uma estratégia certa para isso, não existem as consequências. Passar por cópia é mais seguro porque preserva o valor original, mas você tem o custo da cópia, você vai ter que alocar memória para a cópia, você vai ter que fazer com que a depender do tamanho da variável, isso pode ser muito custoso. Já por referência, você dispensa a necessidade de copiar o valor original, principalmente se ele for muito grande, a referência é só o custo de um ponteiro, mas você agora tem que se salvaguardar que você pode estar alterando sem saber a sua variável. Então, imagine você está numa linguagem que passa por referência. Você pega uma biblioteca que alguém implementou. Essa biblioteca recebe 2 parâmetros. Você vai passar seu parâmetro e que garantias você tem que ele não vai ser alterado. Então, algumas linguagens fornecem alguns mecanismos para você evitar essa modificação inadvertida, mas se a pessoa não for experiente o suficiente e você usar esse código, você corre risco de estar destruindo o seu valor do seu parâmetro. Tá? Então, essa é a dinâmica entre cópia e referência. Então, a estratégia padrão do C e do C++ é passagem por cópia. Então, você pode passar suas variáveis tranquilamente para as funções, desde que essas funções não recebam ponteiros, como o colega adiantou, mas a gente vai ver ponteiros mais adiante. Por hora, a gente só tem que saber que a estratégia padrão é cópia. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou modificar a função f aqui e vou passar 2 parâmetros nela. Então, vou passar x e o valor 1 aqui. Veja que a declaração da função diz que ela recebe um valor. Então, veja que o meu editor até está já reclamando aqui do erro. Tem muitos argumentos na função C. Se o seu editor não tiver configurado para mostrar o erro no mesmo lugar, está exatamente aí, tá vendo? É porque ele já compilou e botou o erro lá para mim. Então, tenho muitos argumentos. Eu passei argumentos demais. E se eu tivesse passado nenhum? Aí o erro agora é outro. Qual o erro agora? Muito poucos. Então você pode errar por excesso e pode errar por cópia. A quantidade de parâmetros na linguagem C declarados na função tem que ser passada exatamente na mesma quantidade. Então a função espera um parâmetro, tem que passar exatamente um. Passar um a menos ou um a mais já resulta em um erro de compilação, tá certo? Então essa função pode ser chamada exatamente com um argumento e um argumento do tipo inteiro. Então vamos fazer duas coisas aqui para vocês entenderem um aspecto interessante. Se eu passar essa função aqui com 2, que é constante, e ele esperava um x aqui, o que vai acontecer? Será que é erro de compilação? Vamos olhar aqui. Não é erro de compilação e a execução produz corretamente o valor 4. Então veja que eu posso chamar a função seja com uma variável, seja com um literal. E se eu passar aqui um valor em ponto flutuante? 1.2345. Será que vai dar? Veja que localmente meu editor não acusou e de fato o compilador não acusa erro. Isso é uma coisa perigosíssima da linguagem C, mas que está à disposição. Veja que o valor deu x igual a 2, por quê? Como ele espera uma variável inteira e eu passei uma em ponto flutuante, o que ele faz uma conversão automática de tipos. Ele transforma esse número em ponto flutuante para um número inteiro, simplesmente descartando a parte decimal. Isso às vezes pode gerar um monte de erros, né? Uma vez que você passou um tipo incompatível com a função, e algumas conversões são automáticas, alguns outros tipos que você passasse aqui ia dar erro de compilação, mas há uma conversão automática entre os tipos integrais e ponto flutuante e vice-versa, então essa promoção automática de tipos pode gerar erro. Se você quiser ficar mais atento a isso, aí você liga aquelas flags que eu já sinalizei antes, que é as flags de aviso, e mesmo assim, tá vendo? Ó, mesmo com elas não aparecem. Tem uma flag específica para você pegar erros de conversão de tipo. Então são erros fáceis de cometer porque é automático, passa aí na maior parte das verificações e pode ser que você tenha problema se você não quisesse que essa conversão fosse automática, né? Então tem outras linguagens que são mais estritas quanto a isso, o C é um pouco mais permissivo e deixa que você passe o tipo que seja incompatível, desde que exista um mecanismo automático de conversão e entre essas variáveis primitivas acaba tendo. Tá certo? Então esse é o princípio da passagem por cópia. Eu vou devolver o x por aqui para que vocês possam. Eu vou deixar esse f.cpp como cópia. Depois eu passei para vocês no Teams. O segundo código que eu quero produzir para vocês ainda é para ilustrar os aspectos fundamentais de uma função. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vejam vocês que situação interessante. Eu vou omitir aqui o parâmetro da f. Vamos fazer uma outra função f, que agora não vai receber nenhum parâmetro. E vou só botar aqui um OK. Se eu chegar na função f, eu imprimo OK. Tá certo? Deixa eu até mudar aqui. Função f, OK. E vou fazer uma função g que
imprime função G, ok. Muito bem, agora deixa eu naturalmente tirar aqui F e G. Pergunta, vocês pensem aí, vocês acham que esse código está correto? Ele vai compilar corretamente? As declarações... Espera aí, eu esqueci de fazer só um detalhe aqui. Vou fazer isso daqui, ó. Vocês acham que esse código aqui está ok? Ele está sintaticamente certo no C? Será que esse código vai compilar e executar corretamente? Veja que na linha 4 eu declaro uma função que também não tem retornos. As próximas eu vou botar retorno. Pessoal, estou omitindo retorno porque eu quero botar o código mais curto possível para vocês entenderem a característica especial que eu quero destacar. Veja que uma função chamada f não recebe parâmetros porque deixei a lista de parâmetros vazia. E aqui embaixo eu implementei ela simplesmente para imprimir uma mensagem. Eu fiz a mesma coisa com a G, a função é quase, a mensagem é quase a mesma, só mudei o nome da função para a gente saber qual das duas foi chamada. Só que no G eu passei void como primeiro parâmetro. Então vamos ver aqui se esse código primeiro compila. Eu imagino que vocês devem ter pensado aí logo, se compila ou não compila. Vamos primeiro testar se o código compila. Então, GCC, deixa eu tirar aqui as flags de warning, não precisa por enquanto. O código compila, e só não compila como executa corretamente. A função f ok e a função g ok. Alguém sabe dizer qual é a diferença entre a função f e a função g, fora a letra f e g ali na mensagem? Exceto essa diferença de mensagem que a gente usou só para poder discernir qual das duas funções está sendo chamada. Alguém tem ideia de se elas são equivalentes ou se elas têm alguma diferença? Alguém arrisca um palpite? Então a pergunta é, exceto a letra F e G ali que diferenciam a mensagem na print, vocês acham que as funções são equivalentes ou não? E eu vou falar para vocês, se vocês pesquisarem na internet é capaz de vocês acharem tanto a resposta afirmativa quanto negativa. Então botei no chat aí para a gente fazer uma consulta rápida. Quem acha que essas duas formas são equivalentes, deixar a lista de parâmetros sem nenhuma indicação ou passar a palavra reservada void. Se elas são equivalentes, significam semanticamente a mesma coisa ou se há alguma diferença. Eu já vi colegas, inclusive, mandando códigos aí na prova e nas listas, botando o main assim, ó. Eu passei para vocês essa forma do main, né? Eu já vi muitos colegas fazendo assim. Eu não sei se por causa do editor, do código que eles usaram como referência, eles passam com o void aqui como é a forma da G. E eu estou usando ao longo do curso a forma equivalente à da F. Então, muita gente achando que é equivalente, 3 colegas entendem que não. Como eu falei para vocês, muitos livros de C, principalmente para iniciante, e muitos sites vão dizer exatamente isso para você, que são duas formas equivalentes, que é melhor você usar, inclusive a forma do F, porque você omite ali 4 caracteres, a escrita fica mais curta. Então você vai achar isso com muita referência. E eu passei a achar boa parte da minha vida achando que de fato eram equivalentes. Deixa eu ver aqui uma participação com a mão erguida, o Gabriel. Oi, Gabriel, bom dia, pode falar. Então, professor, eu tava vendo assim, quando eu tava escrevendo o código, eu já achei ela meio estranha, né? Uhum. Porque normalmente não, essas coisas assim são muito raras de ser parecidas. E só pra você perguntar já tem aquele esquema, né? Se você tá perguntando, provavelmente é porque é o contrário. E aí, ainda na hora que eu vi o Luiz Guilherme e o Rodrigo colocando que não, eu falei, então é não mesmo. Tem outra opção. Esse é triste, né? Faz parte da didática, infelizmente, é certo por desconfiança didática, né? É o motivo, a prova que isso é diferente, é desconfiança didática. O professor perguntar é porque tem diferença, né? Na maior parte das vezes, Gabriel e colegas, vai haver, como eu te falei, essa equivalência, de certa forma, ela não é injustificada, né? Por isso que os materiais de referência e os livros acabam assumindo ela como verdadeira. Para você saber que elas não são de fato equivalentes, você tem que ler o padrão da linguagem C, ou um material muito mais específico para você entender qual é a diferença, que é bem sutil. Deixa eu conversar com o Rodrigo antes de explicar exatamente qual é essa diferença. Oi, Rodrigo, bom dia, pode falar. Bom dia, professor. Tá dando pra ouvir certinho aí? Sim, tá perfeito, pode falar. Tá. Eu vou dar um chute, né? Não sei exatamente se é isso, mas eu Uhum. acredito que, pelo ser sua linguagem um pouco mais antiga, né? Ter todas as nuances dele, eu acredito que tá indicando exatamente o que essa função faz é o mais correto do que simplesmente deixar vazio. Eu acredito que seja isso. Uhum. O que acontece, Rodrigo? Eu concordo com você que, em termos semânticos, você está correto. A G expressa muito melhor o comportamento da função que da F, no sentido que ambas não precisam realmente de parâmetro nenhum para produzir o retorno, que nesse caso não existe, e também para não produzir seus efeitos colaterais, que é o caso aqui das impressões, né? Mas existe a diferença técnica é a seguinte. G não admite nenhum parâmetro. E se eu passar um parâmetro para F e um parâmetro para G, o que vai acontecer agora? Vocês estão vendo aí que já apareceu as setas ali indicando, eu vou compilar aqui para vocês verem exatamente quais são as mensagens.
ele está acusando que a função g recebeu argumentos demais, porque eu não esperava nenhum e recebeu um. E notem vocês nessa mensagem de erro que ele sinalizou a g, ele não sinalizou a f. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o argumento extra da g e vou deixar na f. E vejam vocês que o erro de compilação sumiu. E a execução permanece com o mesmo comportamento. Aliás, eu posso botar 5 argumentos na f aqui agora. Ela vai continuar compilando e executando. E essa é a diferença. Quando você deixa a lista de parâmetros sem nenhuma palavra reservada, vazia no sentido de ausência mesmo, de não ter nenhum caractere, isso significa que essa função recebe um número indeterminado de parâmetros, arbitrários, você pode passar quantos você quiser, só que eles serão ignorados. É simplesmente isso. Tá certo? Você pode passar quantos argumentos você quiser na chamada, a função f ignora todos eles e segue para sua execução. Já a g é mais estrita. Aqui eu estou indicando, eu não quero argumento nenhum. Então, como o Rodrigo destacou aí, semanticamente é mais correto porque você realmente não quer parâmetros, né? Então, se você botar o void aqui e alguém passar inadvertidamente um ou mais argumentos, o compilador já vai te alertar, olha, tem argumento onde é que não devia. No caso da forma que a gente usa na f, ele está te falando o quê? Olha, receba quantos você quiser, eu não vou usar nenhum deles, tá certo? Mas não vai te impedir a compilação. Então, hoje eu recomendo, se a função de vocês realmente não espera argumentos, que você passe o void aqui. E como eu falei para vocês, o void é uma palavra, não sei, que ela é meio maleável. Nesse contexto da lista de parâmetros de uma função, void indica 0, né? Essa função recebe 0, nenhum argumento, tá certo? A void em outros contextos ela vai ter outros significados, mas aqui... Tanto é que o vazio, na verdade, está aqui. Vazio no sentido que não há nada, né? E o void significa 0, 0 argumentos. Não podemos naturalmente combinar o void com outro parâmetro, né? Se eu fizer isso daqui, eu vou ter um erro de compilação que não é simplesmente porque lá embaixo não está idêntico, né? Deixa eu até fazer embaixo para idêntico também. Agora ele está reclamando do quê? Olha só, entre os muitos erros é que o void, veja, o erro da linha 6 é exatamente o que eu disse para vocês, void deve ser o único parâmetro. Então, quando há o void nessa lista, ele só pode aparecer uma única vez para te caracterizar essa semântica. Olha, essa função não recebe parâmetro algum. Se você me passar um ou mais, eu vou reclamar. Tá certo? Essa é a semântica sutil aí entre uma lista de parâmetros que não tem nada indicado e uma lista de parâmetros que tem a palavra void. Void só vai admitir a chamada sem parâmetros. Sem nenhuma palavra indicando, como é o caso da f, eu posso passar inúmeros parâmetros. Todos eles serão indicados. E veja vocês que não é só o fato dela ser linguagem ser antiga, Rodrigo. Também outra coisa que eu descobri recentemente, esse void aí corresponde ao unit lá do Haskell, que vem da teoria da categoria. Então, na teoria da categoria, a gente tem a unidade significando que é o único valor que, por ser único, ele pode ser ignorado, né? Exatamente qual é ele em particular não interessa. É o caso aqui, exatamente. Eu posso passar qualquer coisa ali que não interessa, ele vai ser descartado, né? Então, tem uma teoria profunda onde relaciona essa chamada aqui da f, essa declaração de f aqui, e com a chamada equivalente a essa aqui do G só com os parâmetros, com a unidade do Haskell. Então é bem interessante, que é baseada fortemente numa matemática bem sofisticada. Então é bastante interessante. Então se essa daqui vai ser melhor em termos de programação, no sentido de sinalizar melhor o comportamento da função, essa daqui também não é gratuita, ela tem um fundamento matemático que justifica essa segunda forma. Então, como eu falei, para a maior parte dos programadores é indiferente, né, que a função de fato não usa os parâmetros se vier receber, mas tem essas diferenças aí para que vocês conheçam essas nuances aí e eventualmente vocês precisarem ser nisso aí, numa prova, numa seleção, vocês vão saber agora a diferença. Então, deixa eu mudar aqui e botar um comentário. F admite um número indeterminado de argumentos que serão descartados. E aqui, G não admite argumentos. Então essa é a diferença. Eu vou passar esse código lá para o desktop também, para vocês terem uma cópia dele. Enquanto aqui no desktop eu vou chamar ele de void, que vocês vão lembrar depois o que eu quis dizer com esse código aqui. Então é uma nuance aí de chamada de funções muito interessante que a gente vale a pena conhecer, tá certo? E como eu falei, pouca gente conhece porque na prática a maior parte das pessoas vai usar a forma da f e vai continuar a vida adiante, porque na hora da chamada as pessoas vão acabar não passando esses parâmetros, tá certo? Muito bem, vamos implementar uma função com retorno. Até então eu estou fazendo funções sem retorno. E aqui eu vou, como eu falei para vocês, uma função que eu já estou guardando para mostrar para vocês tem algum tempo, que é uma função muito interessante. Tem uma série de funções que tem a mesma característica dessa daqui, mas eu quero mostrar para vocês porque é muito interessante. Como eu falei, alguns de vocês ainda não fizeram cálculo 2, mas a teoria vocês vão aprender em detalhes lá, eu vou mostrar o porquê.
Imagine que vocês tenham a seguinte situação. Imagine que vocês estão... Antigamente acontecia muito isso, eu não sei que pé está hoje, tem muito tempo que eu não faço processo seletivo, mas na época que eu fazia vestibular, a gente recebia uma calculadorazinha bem pequenininha, solar, que tinha as 4 operações ali, é essencialmente o que ela tinha, né? Eu acho que tinha raiz quadrada, era a 5ª operação. Hoje em dia está tão estranho que as calculadoras mais recentes, a última que eu vi dessas calculadoras muito baratas, eles tinham substituído o botão da raiz quadrada por para você ligar ou desligar o bip sonoro quando você apertava as teclas, né? Então eu estou falando dessas calculadoras mais básicas, que você pode contar apenas com as 4 operações ali da aritmética: soma, subtração, divisão e multiplicação. O Pedro fez uma pergunta interessante. Dá para declarar uma função depois da main? Dá sim, ó Pedro. Você pode fazer declarações depois da main. E deixa eu até... Como tá fácil para fazer isso aqui agora, ó. Imagine você que você quer chamar na main a G. Só que a G, você chama a F dentro dela e depois imprime a mensagem. E esse código aqui, ó, ele só ficou errado por causa disso aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Então veja você que a partir do momento, Pedro, que você declara uma variável ou uma função, ela fica disponível do ponto que ela foi declarada em diante. Então, como eu declarei a G na linha 4, eu posso usar a G agora daqui para baixo em qualquer lugar. Tá ok. Como eu usei a F pela primeira vez na linha 20, a declaração da F pode acontecer em qualquer momento que seja anterior à linha 20. E declarações de funções, aproveitar sua pergunta, que é bem interessante, que a declaração de uma função não pode acontecer dentro de outra função, tá certo? As funções não podem ser aninhadas, não pode ter declaração de função dentro de função. Então só precisa estar do lado de fora. Então, como eu declarei a F antes da sua chamada, esse código está ok. O que vai acontecer é que se eu tentar chamar a F na main, aí vai dar erro de compilação, que pode ser o que você teve aí, ó. Porque se eu chamar a F aqui, ó, o que ele vai reclamar, a gente vê exatamente o texto do erro, é o seguinte: a declaração de F foi implícita, tá certo? Aí teve tipos conflitantes, que a partir do momento que você não declarou a função, ele assume que a função tem uma determinada assinatura. E como você vem depois e especifica F direito, aí dá problema. Então, se você declarar a função depois da main, você só vai poder chamar essa função depois da main. Então, você vai poder chamar em outras funções que estão depois da main. Então, deu para entender aí, Pedro, o seu erro? Então, se você declarar um F aqui depois da main, aí você não vai poder chamar ela na main mais. Veja que essa versão aqui da F aqui, ela é declarada e implementada ao mesmo tempo, e aqui a G é apenas implementada. Então, uma prática comum é você declarar, como eu declarei a G antes, para você poder chamar tranquilo na main, e postergar a implementação dela para um segundo momento posterior à função, tá certo? Funções anônimas em C, não. Você tem funções anônimas em C++, tá certo? São as funções lambdas, as funções que não tem nome, né? Então, anônima nesse sentido mesmo, né? Que você declara a função que você omite o nome dela. Você só tem retorno, parâmetros, mas não tem nome. Então, C ainda não tem funções lambda. Não sei se terá no C20, não estou acompanhando aí a nova especificação. É 20, eu acho que vai sair. Não, 20 já até passou um ano de 2020. Eu sei que eles estão atualizando o C, eu não sei qual vai ser o nome exato da nova versão. A gente olha depois na documentação para pegar o número certinho, não sei se vão introduzir lambdas, depois eu posso procurar, tá certo? No C++ tem. Muito bem, aí vamos voltar ao contexto das calculadoras com as 4 operações. Imagine vocês que vocês têm o seguinte desafio, você está fazendo uma prova lá do vestibular, uma prova qualquer, e você tivesse lá, uma certa altura do campeonato, a questão demandasse que você calculasse o seno de 1,23. Como você faria isso aqui com uma calculadora de 4 operações? Então, a gente sabe, a gente aprende na escola as funções trigonométricas, a gente aprende ela para ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Em questões, principalmente do segundo grau, mais sofisticadas, a gente calcula o seno de 15 usando a fórmula do ângulo da metade, a gente vai fazendo combinações de ângulo metádico, ângulo dobro, usando seno e cosseno para calcular alguns valores específicos, né? Mas não é qualquer valor arbitrário que dá para fazer usando só trigonometria, como é o caso aqui do 1,23. Como é que eu calculo o seno de 1,23? Porque se eu recorrer à biblioteca de seno, da biblioteca de matemática do C, ele vai calcular o seno para mim, perfeito. Mas ele faz o quê? Tem alguém que usa uma regra, um compasso lá, monta o triângulo para mim e calcula a razão entre o cateto oposto e o adjacente? Como é que se calcula seno e cosseno? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive lá no segundo grau. Como calculo seno e cosseno? Eu perguntava isso para o professor, mas se não der para fazer por trigonometria? E o professor naquela ocasião não sabia me dar uma resposta satisfatória, e eu vim descobrir essa resposta no cálculo 2. Como é que uma calculadora computa o seno? Como é que uma linguagem de programação tem uma biblioteca de matemática que implementa o seno? Como eles fazem esse cálculo? Eu tinha essa curiosidade, e essa curiosidade foi saciada no cálculo 2, como eu falei para vocês, por meio de um negócio que é inteligentíssimo, né? Esse povo de matemática e engenharia de alto nível, os caras são inteligentes demais da conta. Então, o que se faz?
se calcula o seno, o cosseno, a tangente, essas funções trigonométricas todas, o logaritmo exponencial vale para eles também, por meio de uma expansão dessa função, uma aproximação dessas funções por séries de potência. Então, o seno de x é aproximadamente igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais 5 ao cubo sobre... x ao cubo sobre 5 fatorial, menos x elevado à sétima potência sobre 7 fatorial, mais x elevado à nona potência sobre 9 fatorial, e acho que vocês já entenderam o padrão, x elevado à 11ª sobre 11 fatorial, mais x elevado à 13ª, 13 fatorial, e assim segue para o infinito. Quanto mais você expandir essa série, mais próximo. Então, uma aproximação bem grosseira do seno de x é você botar seno de x igual a x. A aproximação vai ser bem grosseira. Se você avançar para o segundo termo aqui da expansão, aí você começa a refinar ela. E à medida que você avançar isso para o infinito, você avança, e para calcular soma, subtração, exponencial e fatorial, só usa as 4 operações básicas. Então você vai ter para as funções trigonométricas todas, expansões dessas funções em séries de potência. Então você tem uma expansão do cosseno, expansão da tangente, exponencial, logaritmo. Então, por meio das expansões em séries de potência, é que vocês conseguem calcular os valores dessas funções. Quanto mais você expande ali, quanto mais termos você usa nessa aproximação, mais precisa essa aproximação. Essa aproximação aí depende, não é para qualquer x, em qualquer função, que qualquer x é válido. Vai depender da natureza da função. Lá no cálculo vocês vão ver um conceito chamado raio de convergência. Para quais valores de x essa aproximação vai convergir, vai ir para o valor correto, vai de fato aproximar a função, e quais valores fora desse raio que realmente, mesmo que eu expanda com esse valor, não vai dar nada satisfatório, né? Eu tenho até uma experiência que eu passei na graduação muito interessante, que vale a pena contar para vocês, que é muito curiosa a história. Eu sempre gostei de fazer contas, né? Eu tinha uma certa facilidade de fazer contas e estava fazendo Física Experimental 2. Alguns de vocês já devem ter feito aí Física, está fazendo Física Experimental, está fazendo Física Experimental 2, e a professora botava nas provas, eram 2, contas muito chatas de fazer. Não tinha como ela usar valores muito quebrados e as contas bastante compridas, então ela liberava o uso de calculadora científica. A gente tinha que levar nossas calculadoras, mas era vedado emprestar. A gente sentava bem separado no laboratório e não podia emprestar material, nem lápis, borracha, muito menos a calculadora, né? Então, a gente fez a primeira prova, eu consegui fazer uma boa primeira prova, era a média aritmética das provas, no peso da prova, né, da nota final. Então eu tinha ido bem na primeira prova, tinha tirado 9 e pouquinho, e um colega nosso não tinha ido bem. E quando chegou na segunda e última prova, ele, por algum motivo, não sei o que aconteceu exatamente, quando eu cheguei a confusão já estava armada, ele tinha esquecido a calculadora. Então ele estava quase que certo de reprovado, porque ele não poderia tirar a nota que ele precisava, que era mais de 5, ele tinha tirado, acho que era 3 ou 2 na primeira prova, não lembro a nota exata não. E ele precisava passar na disciplina, né? Eu pensei, eu acho que eu consigo tirar meio ponto nessa prova sem calculadora, né? Então fui cedi a minha calculadora para ele e fui fazer a prova sem calculadora. A professora deve ter me chamado até de santo, né? Porque todo mundo terminou a prova com 1 hora, 1 hora e meia. Eu passei as 4 horas da aula fazendo a prova, fazendo conta que nem um cachorro lá. E a prova tinha isso, o logaritmo de 2,7, sendo de 1,32. E eu fazia isso, pegava as expansões de série de potência e botava ali 4, 5 termos dessa série e fui fazendo a prova toda. Com todas as expansões de série de potência, então demorou um absurdo para fazer a prova, né? Gastei mais folha de rascunho que para responder a prova. E ainda assim eu consegui quase terminar a prova. Faltou lá, numa das expansões, acabou introduzindo um erro. A professora descontou meio ponto, mas deu para fazer a prova quase toda. Foi a última vez que eu fiz tanta conta na minha vida. E foi muito agradecido por conhecer justamente as expansões de série de potência. Senão realmente eu não tinha conseguido tirar nem o meio que eu precisava na prova, né? Então realmente o conhecimento que eu tenho, essa memória aí. E que eu achei muito interessante justamente que para mim foi desvendado o mistério, né? De onde vem os valores aí arbitrários para uma função trigonométrica. E o que a gente vai fazer agora é implementar essa função de seno aqui no C, para a gente ver como é que a gente implementa a função, e vamos comparar ela com a função de seno que vem disponível na biblioteca padrão. Então minha função de seno, eu vou incluir a de matemática aqui, mas eu vou usar ela só para comparativo. Então minha função de seno, ela vai retornar um valor em ponto flutuante. Eu vou chamar ela de seno em português, para diferenciar ela do seno que tem na biblioteca do C++. Eu vou receber um ponto flutuante x aqui, tá certo? Na main, o que eu vou fazer? Eu vou capturar um valor em ponto flutuante com da scanf. Lembrando que para ler um valor em ponto flutuante eu uso LF. E vou comparar aqui nas 15 primeiras casas decimais o valor de seno de x, que esse x aqui vai ser ponto 5f. O seno de x vai dar 15f. X, seno de x. O seno de x aqui vai ser a função que eu vou implementar.
e vou comparar com o que tem na biblioteca de matemática, sim de x, tá certo? Por enquanto aqui, só para ver se está tudo correto, eu vou retornar o valor 0 aqui, só para que tudo compile corretamente, deixar o processo de compilação e de teste aqui pronto. Vamos compilar aqui com a LM e vamos executar. Então, eu vou executar a função aqui. Vou passar 1.23, que é o exemplo que eu tinha dado. O valor vai dar 0,94, 2 pontos, que o de baixo é o correto e o de cima é o meu, que eu não implementei ainda. Tá certo? Vamos voltar aqui. Deixa eu botar só um espaço para alinhar os iguais, para que depois os valores sejam comparáveis. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Não, deixa assim, depois eu modifico. Como é que a gente vai implementar essa função? A expressão é essa daqui, ó. Eu tenho que começar calculando x, depois menos x ao cubo sobre 3, depois mais 5x sobre 5 fatorial e assim vai embora. Então, como é que eu vou implementar isso? A minha resposta de antemão vai começar com o valor x, tá certo? Essa vai ser a minha resposta de antemão. E o que eu vou manter aqui para poder evitar de calcular cada um daqueles termos na sua vez, que eu podia fazer isso usando um laço duplo, que eu vou até fazer do jeito aqui, depois eu melhoro. Então, o que eu ia fazer? Para as potências ímpares, 3, eu vou avançar aqui até o 9. E vou andar de duas em duas. Tá certo? Então, para cada uma dessas potências, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que calcular o x elevado àquela potência. Então, o termo local vai começar aqui com 1. Então, o termo que eu vou somar começa com 1. Faço um laço para fazer esse número ao cubo. Então, vou pegar uma segunda variável j, que vai do 1 até o i. Então, perdão, eu queria começar aqui com 1. Termo vezes igual a x. Então, aqui eu estou calculando x ao cubo, por exemplo. Depois, eu vou ter que calcular o fatorial. Então, eu faço um novo laço passando de até j. E agora eu vou dividindo ele por j, porque vai dividir aqui pelos valores do fatorial. Então, pensando só em 3, aqui eu calculei x ao cubo, aqui eu dividi por 3 fatorial. E ainda tem a questão do sinal. Porque o sinal para 3, para 7 é positivo, para 5, para 9 é positivo. Então, como é que eu vou calcular o termo? Vamos olhar aqui na minha expansão de novo para vocês verem. Ó. Quando for o 3 e o 7, eu tenho que botar negativo. O 5 e o 9 eu tenho que botar positivo. Então, uma maneira de decidir por esse sinal aí é você elevar menos 1 a esse sinal aí. Me levar um menos 1 a sinal depende da posição. Né? Uma conta mais rápida de fazer é você pensar o seguinte. Se esse expoente, se eu dividir ele por 4... os restos possíveis são 1 e 3, porque são números ímpares, né? Então, quando dividido por 4, certamente não vai dar 0, porque não é múltiplo de 4, e não vai dar 2, porque não é par. Quando o resto for 1, o resultado é positivo. Quando o resto for 3, o resultado é negativo. Então, se o resto da divisão de i por 4 for igual a 3, aí eu multiplico o termo por menos 1. Tá certo? Caso contrário, é positivo, fica como está. Depois de ter calculado todo esse termo, eu somo ele à resposta. A resposta vai ser a resposta mais o termo. Quando eu terminar de fazer essa expansão, eu retorno a resposta aqui. Então, uma implementação bem comprida, mas creio eu que correta. Então, vamos revisar. Esse aqui vai indicar tanto o valor do expoente quanto o valor do fatorial. Então, eu começo com um termo que começa em 1. Vou multiplicar o termo 1 por x i vezes. Esse laço aqui no j roda i vezes. Então, ele vai ser x elevado a i. Embaixo, eu vou dividir ele por j também i vezes, sendo 1, 2, 3, 4 até o j. Assim eu estou dividindo o termo pelo fatorial. Estou dividindo por esse fatorial aqui. Depois eu decido se o sinal vai positivo ou negativo. Aqui eu falei tudo, escrevi errado, porque aqui tem que ser menos 1. Então, nos termos onde o i deixa resto 3 quando dividido por 4, vai dar negativo. Nos demais é positivo. Somo isso à resposta. Vamos compilar, eu acho que vai dar certo. Deu. Vamos subir aqui e vamos testar de novo para o 1.23, que eu tinha feito antes. 1.23. Então vejam vocês que interessante, olha. Eu aproximei só até o termo 9. Então vejam vocês que até esse ponto aqui, ó, nas 5 primeiras casas decimais, houve a coincidência. O erro começou da 6ª casa em diante. Então uma primeira modificação que eu vou fazer é fazer com que meu seno receba um n aqui inteiro, que vai me dizer até onde eu vou agora. Em vez de eu ir até o 9 fixo, na entrada eu vou capturar aqui o valor do x e também eu quero capturar o valor do n para que eu possa fazer essa aproximação. Vou passar aqui o n que eu usei. Eu quero fazer essa aproximação até o termo n. Então vai ser o x, o n e o seno de xn. Assim a gente pode testar diferentes graus de aproximação. Então vamos passar aqui, ó. 1.23 eu vou aproximar usando só até o 1.
Aí aproximar até o 1, o erro é bem grosseiro, né? Eu estou aproximando o seno x como próprio x, então a diferença não ficou legal. Se eu usar até o 3, então só dois termos daquela série de potências. Opa, faltou o 3 aqui agora. Veja que a aproximação já fica interessante, que pelo menos na primeira casa decimal já está certo. Se eu usar até o 5, que seriam 3 termos dessa série aí, até o 5, aí já ficou interessante. Eu tenho agora a segunda casa decimal correta. Se eu aproximar até o 15, vamos agora mais do que eu tinha ido antes, eu tinha ido até o 9, vamos até o 15. Então vejam vocês que até o 15 eu tenho quase todos os termos idênticos. Tem 13 termos corretos em relação ao seno que a biblioteca de matemática do SEM me fornece. Então vejam vocês que interessante essa expansão do seno em séries de potência. Então é uma são bastante interessante, a gente pode fazer isso aí para seno, para cosseno, para muitas funções trigonométricas. Só que eu vou escrever uma função, uma versão, deixa eu chamar isso aqui de versão 1, mais extensa. E vou fazer uma versão mais curta do seno, essa aqui eu vou deixar ela toda comentada, para me refazer essa implementação do seno um pouco mais curta. E como é que eu vou encurtar essas linhas de código aqui? A minha ideia vai ser o seguinte, eu vou ter o mesmo laço, só que eu vou começar esse termo inicialmente aqui fora com o valor x. E qual vai ser a minha estratégia agora? Ao invés de calcular esse termo do zero todas as vezes, vocês veem que todas as vezes eu partia do 1. Então eu partia do 1 e fazia a potência e fazia o fatorial todo completo. Eu vou aproveitar o termo anterior e só corrigir ele para ele se tornar o próximo. Então, partindo do x, como é que eu chego em menos x ao cubo sobre 3 fatorial? Se eu entender que esse primeiro x aqui, na verdade, é x sobre 1 fatorial, porque 1 fatorial é 1, então quais são as diferenças que eu tenho que ter? A partir do termo que eu já tenho, eu tenho que multiplicar ele primeiro por x ao quadrado, porque eu saio de x à primeira para x à terceira potência. Depois eu tenho que dividir esse termo aqui por i vezes i menos 1, para completar o fatorial. Ali ele estava dividido por 1, eu preciso dividir ele por 3 e por 2. E vejam vocês que essa questão do sinal também fica resolvida, porque se eu multiplicar, agora eu tenho que trocar o sinal para negativo, quando eu fizer essa correção agora do x ao cubo por x à quinta, o sinal negativo vezes negativo vai dar positivo. Então, as 3 modificações para passar de um termo próximo multiplica pelo quadrado negativo, o positivo se torna negativo, o negativo se torna positivo. Aqui embaixo você multiplica pelos só os 2 termos que está faltando. Aqui já estava dividido por 3 fatorial. Para dividir por 5 fatorial, falta dividir esse aqui por 4 e por 5. Como aqui eu já tenho 5 fatorial, falta 7 e 6. Então, eu faço essas duas correções. Aqui eu já boto o sinal negativo nesse produto. O termo agora vai estar devidamente atualizado. E minha resposta recebe o termo. Veja o tanto que eu encurtei aquilo. Passei a usar um laço só. Não tenho mais os laços internos. E esse aqui fica muito mais rápido porque eu estou aproveitando aí o que eu já tinha do cálculo anterior. Então, se eu repetir aqui minha computação com essa nova implementação, vejam vocês que o resultado produzido é o mesmo, só que a implementação ficou aí bem mais curta. Tá certo? Então, vocês podem... Aqui é a segunda versão. As duas implementam a mesma coisa, só que a de baixo, naturalmente, é muito mais efetiva, né? Porque além de mais curta, ela faz muito menos contas, porque eu reaproveito as contas que eu já tinha feito antes. Aqui eu estou partindo sempre do número 1 até produzir o termo adequado. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui, eu não estava olhando o Teams. Deixa eu voltar aqui para o Teams. Não temos participações no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre declaração e implementação de funções até esse ponto? Se alguém quiser se manifestar aí, por favor, se manifeste aí no chat. Ou levante a mão, por favor. Professor, Oi, quem me chamou? peraí, deixa eu levantar a mão. Oi, Pedro. João Pedro, pode falar. Eu pensei que você usou dois valores associados ao x não é constante, é duas variáveis, né? Isso. Associadas ao x. Isso. Você usou exatamente por causa daquilo que a função ela não transforma o x em si, mas cria uma cópia, e você está Exatamente. querendo uma variável que tem o valor original e o Isso. outro que tem o valor que muda? Exatamente. Então vejam vocês que aqui, essa sua pergunta é muito boa, João, porque realmente está relacionado ao que eu falei antes mesmo. No C, o mecanismo básico é a cópia. Então quando eu faço a resposta igual a x e o termo igual a x, são duas novas variáveis que agora são independentes do x, embora ambas comecem com esse mesmo valor. Eu poderia ter usado o x no lugar do termo aqui? Poderia. Se é que eu entendi bem sua pergunta, fazer o seguinte. O João está me propondo dizer o seguinte, pessoal. Eu posso substituir esse termo aqui
Por x, posso. Eu tiro essa variável. Aqui, poderia usar as modificações no x? Poderia, mas por que eu não fiz isso, João? Que se tecnicamente eu poderia usar o x aqui porque ele não alteraria o de fora e usar um só, se eu faço isso aqui, o primeiro termo ia ficar correto, mas o próximo já ia dar errado. Porque quando eu mantenho o x aqui fazendo essa conta, o que aconteceria? Na primeira vez, x vale o valor original que eu passei, e x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Só que na próxima iteração, aqui ia dar... Na minha direita eu teria x ao cubo vezes x ao cubo para dar x à sexta. Que quando multiplicado pelo x ao cubo ia dar x à nona. Então, para ter certeza que esse valor aqui dentro é sempre x ao quadrado, aí eu tenho que usar o termo aqui, tá certo? No lugar do x. Porque o valor do x se mantém, eu preciso do valor original para produzir esse quadrado aqui. Ou, uma forma alternativa, se você quer manter o x, eu precisaria do x ao quadrado aqui original, que é o termo que eu preciso, aí, nas próximas vezes eu faria isso. X é igual a menos x ao quadrado e o x agora. Aí, essa versão aqui continua correta. Tá certo? Então é só o jeito que a gente usa os valores, né? Porque eu preciso manter ou o valor do x ou o valor do x ao quadrado, que é o valor que não deve ser modificado entre as diferentes iterações, tá certo? Você vê que essa modificação que eu fiz agora é uma redação diferente, mas produz ainda o mesmo resultado, tá certo? Mas se eu vou fazer errado aqui pra gente ver, ó. Se eu não tivesse usado o x ao quadrado, tivesse botado o x vezes x aqui, vocês vão ver que o valor não vai bater mais. Deixa eu executar lá em cima pra gente ver aqui, ó. 1.23 e 15. Tá vendo que o valor agora modificou? Porque o valor agora não está mais correto. Parece até que dá certo, mas de fato está errado, porque o primeiro termo está certo, mas os demais estão alterados. Então você pode manter assim, ou usar o termo aqui, que eu vou deixar só porque é mais fácil para vocês lerem depois, quando vocês estiverem estudando. Ah, entendi. Tranquilo? Obrigado pela participação, boa pergunta sua. Temos aqui no chat alguma participação. Engraçado que eu vi alguma manifestação no chat, mas a gente que transmite parece que o chat tem um certo atraso. Então, quando chegar aqui para mim a mensagem, eu volto para conversar com vocês. Quero falar com vocês outra coisa conceitual muito importante. Então, não tem como fugir dessa discussão agora. E é um pouco teórica, mas vocês vão entender que eu vou dar exemplos também com código daqui a pouco. O que é o escopo da variável? Quando você declara uma variável, ela tem um escopo. O escopo é até onde eu posso usar essa variável. A partir do momento da declaração dela, eu falei que a gente introduz esse nome. Só que a depender do escopo, esse nome deixa de ser acessível em um determinado momento. Então a gente tem 3 tipos de variáveis que o escopo dela vai mudar a depender de onde você fez essa declaração. Eu não vou salvar isso aqui como sendo, porque eu já tenho uma versão. Aliás, eu vou salvar assim, porque esse aqui tem uma versão que eu não tenho lá. F.C vai para o desktop. .c. Então vamos aqui apagar isso aqui tudo. E vamos fazer alguns ensaios aqui para vocês verem umas coisas interessantes. Eu vou declarar aqui uma variável x aqui, pode ser. Uma variável x. Esse x vale 2, pode ser um valor arbitrário. E agora eu quero imprimir o resultado aqui de... imprimir aqui o valor f igual inteiro. E vamos chamar a função f. Essa função f aqui vai retornar um inteiro e recebe nada. Uma função sem parâmetros que retorna um inteiro. Então posso retornar aqui o f para imprimir ele aqui. Até aí tudo bem. Aqui eu vou declarar e vou implementar lá embaixo. Vamos pegar aqui só para ver que está tudo correto. 42. Então a função que retorna o número 42. Uma função que não recebe parâmetros, ou ela gera efeito colateral, ou ela tem que ser uma função constante, porque ela não recebe parâmetros para fazer nenhum tipo de computação variável. Então, de fato, ela imprime 42. Até aí tudo bem. A questão é que se eu quisesse que essa função retornasse 42 mais x, o que aconteceria? A gente introduz a variável x aqui na linha 8, e agora, como ela já está declarada, eu poderia, teoricamente, usar o x aqui para baixo. Só que o que acontece? Erro de compilação. O que vai acontecer? A variável x foi não declarada. É o primeiro uso de x nessa função. O que significa que a variável x tem escopo de bloco. Deixa eu botar o comentário mais perto aqui para cima, que é melhor para vocês lerem depois. Então, x tem escopo de bloco. O que significa? Ao fim do bloco,
x não será mais, vou botar entre aspas, visível. Na verdade, não vai ter nem mais memória alocada para o x. Então, eu só posso usar o x dentro do bloco que ela foi introduzida. Como ela foi introduzida dentro do bloco do main, o que acontece? Eu não consigo acessar o x em outro bloco. Então, as variáveis que têm escopo de bloco só podem ser vistas aí dentro desse bloco. Um outro exemplo interessante, imagine que eu faça aqui um laço for, onde a variável i vai ser contada de 1 até 10. E aqui eu pego x mais igual a i. Ok, faça uma computação usando o x e o i aqui. E aqui embaixo eu quero imprimir os valores de x e de i. Então, x e i aqui. O que vai acontecer? Outro erro de compilação. E de onde vem esse segundo erro de compilação? O i não foi declarado. Primeiro uso na função. Veja que é o mesmo problema que tinha dado no x. Por quê? O i também tem um escopo de bloco. E onde é que o i foi declarado? I tem escopo de bloco. De bloco. Só é visível no bloco do for. Tá certo? Como eu declarei ela no for, ela só é visível, deixa eu marcar o bloco aqui direitinho, só dentro desse bloco. Então, se eu declarar aqui dentro também uma variável y igual a i, a mesma coisa. Se eu tentar imprimir o y aqui, vai dar o mesmo problema, porque o i também só é visível dentro do bloco do for. Ele e o y e o i estão no mesmo contexto. Não consigo enxergar nenhuma delas, porque estão dentro do bloco do for. Então, essas são as variáveis de bloco. Se você declarou dentro de um bloco, você consegue enxergar essa variável. Deixa eu consertar os erros de compilação aqui para mostrar uma coisa que pode ser feita. Implementou dentro de um bloco, você só pode usar essa função dentro do bloco. Então, vejam vocês que eu tenho aqui o i, tenho o i e o x, que naturalmente eu não consigo imprimi-los aqui fora. Mas se aqui fora eu quiser imprimir somente o x que eu tenho visibilidade, aí tá ok, porque eu não estou mexendo com nenhuma variável que eu não sei o valor. Então, se eu imprimir aqui só o valor de x, tá ok, acabaram-se os erros, e a execução gera aí o valor correto de 57. Agora, se eu botar o... não é isso que eu quero mostrar. Vejam vocês que dentro do bloco do for eu pude acessar o x. Então, como o x está dentro do bloco da main e o bloco do for está também dentro da main, eu posso falar do x dentro do bloco do for. Mas as variáveis que estão dentro do bloco do for não podem ser vistas no bloco de fora. Então, se eu declarar a variável num bloco, qualquer subbloco que esteja dentro desse bloco, o x continua visível. Então, se eu fizesse essa conta aqui dentro de um outro bloco, isso aqui é código C-Vale, embora a gente use com pouca frequência, esse aqui o x está no bloco do main, que dentro do bloco do main tem o bloco do for, e dentro do bloco do for tem um outro bloco que tem o x, e continua tudo ok. Não dá para enxergar, é uma coisa do lado de fora. Se dentro desse bloco eu tivesse declarado um z aqui, z igual a y, e fizesse aqui z mais igual a y, aí erro de compilação, porque o z está no bloco mais interno, então ele não pode ser visto no bloco mais externo. Então, essa é a visibilidade de uma variável de bloco, porque a maior parte das variáveis que a gente usou até agora são variáveis de bloco. Então, a gente fazia tudo dentro da main e, eventualmente, dentro de uma função. Vejam vocês que eu vou multiplicar essa função aqui para receber um número inteiro, para falar de outra coisa aqui também interessante. Vamos pegar, agora eu posso botar 42 mais x, e quando eu vou chamar f aqui, eu vou passar o x aqui. Esse x também, os parâmetros de uma função também tem escopo de bloco. Ou seja, uma vez que você tem um parâmetro de função, ele só é visível no bloco da função. Então, como eu declaro um parâmetro da função, eu não posso usar ele em outro lugar que não seja na função. E é um comportamento aí, como eu falei, que a gente usou até então. Quais são os escopos diferentes, que não sejam escopos de bloco? O primeiro deles é o escopo das variáveis globais. Então, se eu tenho aqui uma variável que eu vou chamar de w, int w igual a 100. Então, eu posso usar esse w aqui, não tem problema, porque está dentro desse bloco interno do bloco mais interno. Eu posso usar ele na main e posso usar ele na f também. Porque uma variável global, que é uma das poucas coisas, não sei, que você pode fazer fora de um bloco de função, um deles é declarar uma variável global. Então, eu posso usar daqui até o fim do arquivo em qualquer lugar. É visível a partir deste ponto. Tá certo? Então, desse ponto em diante, você pode usar o w tranquilamente
que ela é uma variável global. Então, os valores de W foram usados. W é variável global. Não é boa prática. Na engenharia de software vocês vão ver vários momentos que vão te desencorajar a usar variáveis globais. Variáveis globais têm uma série de problemas associados, mas às vezes elas são um mal inevitável. Você vai ter que botar uma variável que a visibilidade dela seja universal. Por que é complicado usar variáveis globais? Porque a partir do momento que você tem uma variável que qualquer função, a qualquer momento, pode modificar seu valor, o valor dela começa a ficar um pouco imprevisível, porque ela pode ser modificada fora de onde você está esperando usá-la. E em segundo lugar, tem um problema de concorrência. Hoje a gente tem processadores que tem vários núcleos, eu posso ter computações ocorrendo em paralelo. Se essas computações estão acontecendo simultaneamente, ambas se referenciam à mesma variável global, você não tem garantia de ordem nessa execução de execução paralela. Então pode ser que em uma execução, o primeiro core pegue o valor da variável, modifique antes da segunda ler, e pode ser que numa segunda execução do mesmo programa isso aconteça em outra ordem. Então você vai ter todos os problemas de acesso e pode ser o pior ainda, quando uma variável está sendo escrita, ela está sendo lida por outra thread de execução. Então são uma série de problemas associados que a gente tenta evitar, e variáveis globais trazem esses problemas, mas como eu falei, principalmente códigos antigos têm variáveis globais. Em algumas situações é inevitável que você use uma variável global, mas elas vão ter esses problemas associados. E aqui, no momento, eu quero discutir só a questão do escopo. A variável global, daqui por diante, você pode usar ela daí para diante. Quando a gente está começando a programar, um erro comum de iniciantes é você deixar de receber argumentos nas suas funções, você declarar parâmetros e receber elas como argumentos, para botar uma variável global, que seria a comunicação entre diferentes blocos, né? Vejam vocês que, se a gente pensar em termos de comunicação, quando eu chamo a função f aqui no main, a função main está se comunicando com a função f. De que maneira? Ora, a função main passa um argumento para a função f, que é o valor da variável x, a função f recebe essas informações, transforma elas e devolve para a função main uma informação inteira. Então, como você se comunica só por meio dos parâmetros, por meio de preenchimento dos argumentos e pelo retorno, essa comunicação é muito bem comportada. A partir do momento que eu tento estabelecer uma comunicação por meio de uma variável externa a ambos, aí eu já começo a ter uma série de problemas. Mas é possível declarar variáveis com escopo global em C e C++. Agora existe um modificador, uma nova palavra reservada. Perdão, pessoal. Propaganda aqui de novo, eu esqueci de desligar o celular. Deixa eu desligar aqui de novo, porque quando essas propagandas começam, liga várias vezes. Aí eu falei. Antes eu consegui desligar o celular, a propaganda veio de novo. Ô, tristeza. Pera aí, pessoal. Deus me livre, como é que pode um negócio desse? Eu tô digitando a senha aqui para desligar o celular e a propaganda vem de novo. Vamos ver se agora eu consigo ser mais rápido que a Esse propaganda. pessoal do telemarketing consegue ligar mais rápido do que você dá aula. Não, é impressionante. Não, mas é porque não dá pra competir. Isso aí é robô, né? Esses negócios que ligam pra gente. Se fosse pelo menos um ser humano, ele podia ter a decência de falar: rapaz, não me ligue, não, tô trabalhando. Mas aí você vai ver um robô automático conversando comigo. Agora eu consegui desligar o celular. Muito bem, temos as variáveis locais, que são as variáveis de escopo de bloco, né? Deixa eu até botar o nome correto aqui para vocês estudarem depois. X é variável local. Então essas variáveis locais são as variáveis que têm escopo de bloco. Temos as variáveis globais, ou variável local, né? Vou falar uma coisa e escrevendo outra. X é a variável local. Tem uma variável global e existe uma palavra reservada que a gente não viu até então, chamada static. E ela vai tornar as variáveis estáticas. E se você aplicar o estático em uma variável global ou numa variável local, tem diferenças. Não é todo lugar que você pode usar estático, por exemplo, você não pode usar na lista de parâmetros de uma função. Mas dentro de um bloco ou em uma variável global, você pode usar, também não pode usar no retorno, né? Então, exceto no retorno e nos parâmetros, você pode usar esse modificador estático. Então, se eu boto estático, vou pegar um char C aqui igual a A, ela é uma variável global porque foi declarada fora de um bloco. Então, C é variável global estática. E qual é a diferença de uma variável global para uma variável global estática? Essa variável global W ali, pessoal, dá para acessar ela não somente desse arquivo aqui, mas de outros arquivos. Então existe um mecanismo para que eu possa referenciar essa mesma variável W aí em vários arquivos diferentes. A gente ainda não viu como é que trabalha com múltiplos arquivos, mas a variável global ela só não somente ela tem essa visibilidade a partir desse ponto em todo esse arquivo, como em outros arquivos se eu usar o mecanismo adequado. Então, quando eu boto ela estática, ela é visível apenas neste arquivo. Então, é uma maneira de você evitar que ela seja visualizada em outros arquivos. Então, ela é local a esse arquivo, mas dentro desse arquivo ela é uma variável global, né?
Então esse é um processo de linkagem que eu vou detalhar com o tempo para vocês, mas, até porque quando eu estiver vendo múltiplos arquivos fica mais fácil de entender isso. Então você pode reservar, falar, essa função aí é estática. Na declaração de função, se você declarar uma função estática, é a mesma coisa. Essa função vai ser visível apenas nesse arquivo. Então, quando você bota a função toda, vai parecer que você botou no retorno, mas é na declaração da função como um todo, significa que a função também é visível apenas nesse arquivo. Só que essa semântica muda quando você usa uma variável estática dentro da implementação de uma função. Olha o que eu vou fazer para vocês. Eu vou fazer para vocês uma função que calcula o próximo número de Fibonacci. Então, imagine que você quer fazer isso. Você quer calcular uma função que calcula os números de Fibonacci. Sabe como funciona a sequência de Fibonacci, né? O primeiro é 1, o segundo é 1, e daí por diante é a soma dos dois anteriores. Então, eu queria fazer uma função que a cada chamada ela me retornasse o próximo número de Fibonacci. Então, a função nextFib, eu queria que a cada chamada, eu vou até botar o retorno longo, porque os Fibonacci crescem muito rápido, que a cada chamada ela me retornasse o próximo número de Fibonacci. Só que o problema é o seguinte, quando eu termino a chamada de uma função, as variáveis locais são todas destruídas. Então, na próxima chamada da função, elas se reiniciam. Então, se eu começasse aqui minhas variáveis locais com a igual a 0 e b igual a 1, para começar a computar os números de Fibonacci, o que aconteceria? Para atualizar a série de Fibonacci, o b tem que ser igual... Deixa eu fazer do jeito... Vocês vão achar em todo canto, depois eu vou fazer uma melhoria nesse código. Eu guardo o valor de b passa a ser a mais b, que é a soma dos dois anteriores, e o a move para o b. Assim, eu desloquei todos eles uma posição aí na série de Fibonacci. Então, o a e b seriam 0 e 1, que é um começo válido também para Fibonacci, começar igual a 0. Próximo seria 0 mais 1, que é 1, depois 1 mais 1, que é 2, 2 mais 1 é 3 e vai embora. Só que se eu fizesse essa chamada aqui, ó, e retornasse o a, olha o que aconteceria. Eu vou pedir para ele imprimir para mim os 10 primeiros números de Fibonacci aqui no final. Então, ir variando de 1 até 10 também, como foi o meu laço anterior. Vamos visualizar os 10 primeiros números de Fibonacci. Eu vou imprimir aqui %d por %c. Aqui eu quero o próximo número de Fibonacci. E o caractere que eu quero depende do i. Se o i for igual a 10, eu quero uma quebra de linha. Se não, eu quero um espaço, para separar os números todos em uma linha, separados por um espaço em branco. O que ele está me reclamando aqui... Vou ter que ver aqui porque não estou conseguindo ver a mensagem. Ah, porque ele retorna long long. Long long int. Ok? Vamos compilar de novo. E vamos executar. Olha o que vai acontecer. Ele vai imprimir para mim só uns. Por quê? Nesse processo aqui, toda vez que eu entrar, as variáveis a e b vão ser reinicializadas para os valores 0 e 1, porque são variáveis locais. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho como fazer uma função que, à medida que eu for chamando, ela vai atualizando, se eu usar variáveis locais. Aí que a palavra reservada, static, entra em jogo. Porque se a variável é estática, então isso é uma variáveis locais estáticas. Elas mantêm, acho que mantém no plural com acento, agora eu estou na dúvida. Mantém os valores, depois se for errado alguém me corrige, entre as chamadas. Não dá para ficar pensando tudo ao mesmo tempo, né? Então o que vai acontecer? Quando a variável é local e é marcada como estática, ela vai manter uma memória. Essa função passa a ter a memória, então entre diferentes chamadas da função, os valores se preservam. Na primeira execução, o a vai receber o valor 0 e o b valor 1. Na próxima execução, os valores que foram atualizados aqui nas linhas 18 e 19 serão os novos valores. Ele só inicializa uma única vez. Então olha que interessante. A partir do momento que eu compilei esse código, agora eu produzo ali os números que deveriam ser os números de Fibonacci. Por algum motivo maluco não é, eu devo ter feito errado. O A. O C. Ah, porque o A tem que ser igual ao C aqui. Ó. Alguém já devia querer me corrigir. Eu tinha esquecido. Porque eu guardei o B aqui para poder passar para o A. Perdão, pessoal, eu tinha feito essa bobagem. Agora está aí corretamente os 10 primeiros números da série de Fibonacci. 1, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13 e assim por diante. Então veja que agora eu memorizo esses valores. E novamente, mais um recurso que é interessante e perigoso. Porque o que acontece? Como acontece essa memorização, ao longo da execução desse programa, a série só vai para frente. Eu não tenho como reinicializar essa série do jeito que está aqui, essa função implementada exatamente dessa forma. E novamente, se eu estou no contexto de dois núcleos executando códigos que cada um chama a função nextFib, pode ser que, se o núcleo queria pegar os próximos 10 e os próximos 10 consecutivos, eu não tivesse mais essa garantia. Então, é um negócio interessante, mas perigoso. Tem funções da API padrão do C que usam desse expediente, e por isso são funções que são até recomendadas que não se use, porque dá um monte de problema com execução, com
fala da segurança da informação no sentido que pode ter um ataque, também no sentido de integridade da informação. Então, é um jeito de você manter a memória entre as chamadas, mas não um jeito lá muito seguro. Mas, de novo, é um recurso lícito, tanto é que está na API padrão da linguagem C funções com essa funcionalidade, embora se recomende que não se usem mais essas funções na prática. O que vai acontecer, pessoal? Essa implementação do NextFib aqui, esquecendo momentaneamente a questão da variável C local estática ou não, eu preciso atualizar usando A e B, eu tenho que computar o próximo número. Então o próximo número vai ficar sempre marcado no B e o número que eu quero retornar está no A, tá vendo? O A vai ser o número que eu vou retornar, o B é o próximo. Então o próximo número a partir desse A e B aqui é a soma de ambos. Só que se eu faço isso sem guardar o valor de B, o valor de B fica perdido, então quando eu for passar para o A aqui, eu teria só que manter o A com o próprio valor de A, que não está certo, e se eu tentasse botar o B, os dois ficariam idênticos. Por isso que eu tenho que usar uma variável temporária, que é o C. Muitas implementações vão chamar esse aqui de temp, que é uma variável temporária só para guardar o valor de B antes que eu modifique ele, para que o A possa receber o valor de B. Em termos visuais, é isso que eu estou fazendo. A sequência de Fibonacci está aqui, com 0, 1. Aqui aponta o A, aqui aponta o B. Quando eu somo A mais B vai dar esse 1. Só que o B deixa de apontar para cá para apontar para esse 1. E eu precisaria caminhar o A para cá. Alguém poderia falar, não, agora é só pegar e atribuir o valor A de B. Isso acontece na primeira ocorrência, porque na próxima ocorrência, 1 mais 1 tem que dar 2, o B tem que caminhar para cá e o A para cá. Você ainda pode acertar mais uma vez aqui, sem querer, fazendo o A receber o B depois dessa movimentação. Mas agora, quando eu somo o A com o B aqui para dar 3, o A vai receber o valor de B se eu apontar para B. Ele apontaria o B e o B teria um valor 3. Então é um problema. Então qual é o ciclo correto que eu tenho que fazer? O A está aqui, o B está aqui. Então eu somo ambos e desloco o B daqui para cá. Então B aponta exatamente para cá. Antes de fazer isso, eu tinha marcado o C aqui, porque agora eu posso modificar o A e fazer com que o A aponte para o mesmo lugar do C. Aí eles vão caminhar corretamente. Esse C, o temp. É como você está pensando em trocar. Imagina que você tem 3 gavetas aí. Você tem um gaveteiro com 3 gavetas, você tem conteúdo delas em 2 delas. Imagina que você está guardando ali algum material, livros ali, algumas folhas. Na gaveta de cima tem folhas, na de baixo tem livros e a terceira dá vaga. Você quer limpar a primeira gaveta. E o que você faz? Pega o conteúdo da segunda gaveta, passa todo para o último, para que ela se ocupe para você passar o conteúdo da primeira para a segunda. Então, em C você vai ver 99,9% dessas implementações usando desse expediente. Vocês podem procurar implementação na internet, todas elas serão assim. Em Python, aí você fala, o que tem a ver Python com essa altura do campeonato, professor? Deixa eu abrir aqui um arquivo, temp.py, deixa eu ver se não abriu certo não. Temp.py, não está aparecendo minha barra ali, mas agora abriu. No Python, a definição de função é feita por meio da palavra def, eu não tenho necessidade de dizer o tipo do retorno. Então eu pego o NextFib, quando eu começo eu vou botar as variáveis globais aqui, ó, A igual a 0, B igual a 1. Só para mostrar um recurso para vocês. Para fazer essa troca, em vez de fazer C igual a B, B igual a A mais B, que eu estou fazendo no C, e o A igual a C, que aqui está exatamente a mesma coisa para retornar o A, então essa é uma implementação quase equivalente à que eu fiz. O Python tem um recurso que eu acho fantástico, que ele pode fazer isso aqui, trocar essas 3 linhas simplesmente por isso aqui, ó. O A e o B receberão os seguintes valores. O A receberá o valor do B e o B vai receber o A mais B. Então é muito legal que o Python tenha esse tipo de expediente, de você conseguir trocar ali os valores das variáveis, porque ele vai avaliar todo o lado direito antes de passar os valores para o lado esquerdo. Só que o C não tem isso. Então parece que a gente fica fadado a ter que fazer o C dessa maneira. Só que existe uma maneira, usando da matemática, que dispensa o uso da variável temporária e mantém esse código correto. Alguém tem ideia como é que eu posso fazer isso sem o C? Trocar os valores, que o B receba a soma de A mais B e o A receba o valor de B sem necessidade da variável temporária? Se eu tomo um gole de água, enquanto alguém eventualmente se manifesta. Então veja vocês uma coisa importante, vamos ver o Luiz Guilherme aqui, tá com a mão levantada. Oi Luiz, bom dia, pode falar. Escuta, pessoal. Escuto sim, pode falar. Então o novo A seria o B menos o próprio A? Perfeito, exatamente isso, Luiz Guilherme, você matou a charada.
E eu só vim pensar nessa solução hoje cedo e propor esse problema para vocês justamente por conhecer Python, que é interessante que vocês conheçam múltiplas linguagens, né? Que ter aquele recurso no Python me provocou para parar de usar o recurso que eu estava acostumado em C++, que eu usei os anos todos daquela forma. Não está errado, funciona. Só que é interessante você que a gente elimina uma variável, estamos economizando memória, eliminamos uma linha, estamos economizando tempo de execução e o código permanece correto. Eu vou até executar aqui para vocês verem que a solução do colega está corretíssima. O código continua correto. Porque a partir do momento que eu modifiquei o valor do B, mas agora o B tem a soma do antigo B com A. E como o valor de A ainda estava preservado na variável A, eu posso fazer essa subtração aí. Então vejam vocês que é uma coisa muito interessante que a gente possa usar desse expediente, né? Essa linha pode ser encurtada aqui de cima, B como B mais igual a A, mas deixa assim só para ficar bem claro nessa decomposição. Então, conhecendo matemática, eu consigo realmente economizar tempo, economizar memória, o que reforça a ideia que programar não é simplesmente conhecer a sintaxe de uma linguagem, né? A gente tem que conhecer ideias. Então, conhecer outras áreas de conhecimento, como a matemática, a álgebra linear, dentro da matemática, as suas sub-áreas todas, né? A própria computação, outras áreas de conhecimento, pode me ajudar a interpretar problemas de maneira mais eficaz, né? E, naturalmente, o conhecimento da linguagem Python me motivou a abrir a cabeça e pensar de formas diferentes. Olha, o Python consegue fazer com menos linhas. Será que existe uma maneira de enxutar isso em C++ também, deixar mais curto ali? Então, me trouxe esse desafio e veja que, de propor o desafio, o colega já foi capaz aí de visualizar uma solução. Então, não é questão nem da dificuldade em si, mas da possibilidade de você pensar em tentar abordar o mesmo problema de maneira diferente. Porque essa relação aqui não parece que é aquela fórmula básica de Fibonacci, né? Que é o próximo é a soma dos outros mais 2 por causa dessa modificação na linha 18. Mas exatamente o que esse código diz. Tá certo? Então o colega está de parabéns por ter já matado a charada muito rapidamente. E fica essa implementação aí como um recurso para vocês estudarem. Então, resumindo, eu tenho 3 tipos de escopo. O escopo local, que é o que a gente vinha usando. Variáveis locais só são visíveis dentro do bloco e dos subblocos que eventualmente surjam ali. Que ela foi declarada, acabou o bloco, ela é destruída. Não tem mais acesso a ela, o valor dela se perde. Variáveis globais são visíveis a partir do ponto que elas foram declaradas, o valor dela vai se manter ao longo da execução do programa inteiro. Então, enquanto o programa não acabar, a variável global está disponível. Se a variável for global e estática, apenas aquele arquivo. Uma variável global que não é estática, você pode acessá-la inclusive de outros arquivos. E temos as variáveis estáticas locais, são variáveis que mantêm-se a memória entre as diferentes chamadas da função. Servem para que você possa fazer funções como essa daqui. Funções que têm até seu apelo, tem o fato de serem interessantes, mas ainda assim, variáveis globais e variáveis locais estáticas têm uma série de problemas que, se melhor você simplesmente não usá-las, você vai ter alguns benefícios, embora sejam situações onde elas sejam inevitáveis, tá certo? Deixa eu voltar aqui para o Teams, ver se alguém tem alguma outra participação. Obrigado, Luiz, pela participação. Vou agora mais um aspecto teórico que vai introduzir uma palavra reservada que eu falei para vocês que é uma palavra que caiu em desuso em C. Então existe uma palavra reservada chamada alto. Então deixa eu anotar aqui para vocês verem aqui a palavra reservada que eu vou introduzir agora. Então eu tenho a palavra reservada alto. Essa palavra caiu em desuso. Caiu em desuso. Eu vou explicar por que ela caiu em desuso. E esse caiu em desuso é entre aspas porque ela existe ainda. O que a palavra reservada alto significa em C? Ela significa que você tem uma variável que o escopo é o escopo de bloco, que ela tem a duração exatamente a do bloco. Essa duração dela é calculada automaticamente, por isso que ela tem esse nome de alto, né? Ela começa onde ela foi declarada e vai até o fim do bloco. Ela não gera link, no sentido que ela não pode ser acessada de outros arquivos, né? Então, uma variável local que tem um escopo de bloco, que ela vai ser destruída quando esse bloco acabar, e esse tempo de duração de vida dela é calculado automaticamente, é essa variável aqui, ó. Se eu botar altoint x igual a 2, o código está perfeito e ele se comporta exatamente como deveria. Só que quando eu te declaro uma variável em um bloco, é o comportamento padrão do compilador dar essas características para sua variável. Escopo de bloco, não gera linkagem e acaba no fim do bloco. Então, se eu não fizer nada, é o equivalente de botar o alto. Então, o alto é muito parecido com o signer em variáveis inteiras, que eu botar ela sinalizada aqui também, ó. Eu estou falando para ela ser uma variável sinalizada e ela seria se eu não tivesse indicado em caso contrário. Então, são duas palavras que caíram em desuso. O signer você não vai ver quase nunca, salvo em bibliotecas que definem tipos que você tem a garantia que ele tem exatamente aquelas propriedades. E o alto, esse praticamente caiu em desuso, porque esse veio lá de... O C foi criado a partir de linguagens mais antigas que tinha necessidade de diferenciar essas variáveis com essas características de outras, né?
Então você não vai ver palavra reservada alto em código C. E o que acontece? Como o C é um subset do C++, o C++ tinha que dar suporte com a palavra reservada que no fim das contas não tinha mais utilidade. O que o pessoal do C++ fez? Tomou-se a liberdade de introduzir uma das primeiras grandes diferenças entre C e C++, é porque essa palavra reservada em C++ tem outra semântica. E qual a semântica que ela tem em C++? Em C++ eu posso declarar variáveis alto sim, ó. Alto, vou pegar um nome que eu não usei ainda, m igual a 1.23. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, você vai me reclamar, vai dizer que não tem como eu declarar isso porque está faltando o tipo. Quando eu boto o alto, ele assume na ausência do tipo que é inteiro. No C++, o alto significa que você pode declarar uma variável sem dizer qual é o tipo, mas se você der o valor inicial, o C++ deduz o tipo para você. Então você passa a ter o tipo calculado automaticamente. Então a semântica é diferente, que não vai ser compatível, né, do C++ do C. É muito útil em C++, o alto aparece demais nos códigos mais recentes, porque tem determinados tipos de dados em C++ que a declaração do tipo é longuíssima, tem que declarar aí um bom número de caracteres, aí você reduz tudo com 4, alto. Então a palavra aqui no C não se usa mais, e que no C++ ganhou essa semântica extra, ela identificaria isso, variáveis locais com escopo de bloco que não geram um símbolo para linkagem, ou seja, você não consegue ver ela em outros arquivos, que é o comportamento padrão. Tá certo? Vamos introduzir uma outra palavra reservada aqui agora, que também é uma palavra reservada que vocês vão ver pouco. Ela vai aparecer nos códigos C, e ela vai aparecer pouco, ela tem uma relação fortíssima com a alto, por isso que ela aparece pouco, mas ainda aparece, que é register. Então, essa palavra reservada register, ela aparece ainda, não caiu em desuso, no sentido que as pessoas ainda usam no código, principalmente o código mais antigo. E o que uma variável register significa? Ela é uma variável que tem escopo de bloco, você só pode declarar a variável register se ela for uma variável escopo de bloco, pode botar isso inclusive na lista de parâmetros da função, o alto não pode ser usado em lista de parâmetros, é o único lugar que você não pode declarar uma variável alto. E o que o register faz? Ela faz a mesma coisa que o alto faz. Fala que é uma variável com escopo de bloco, com duração automática, sem link. E o que difere ela da alto então? É porque o register sugere, é uma sugestão, não é uma obrigação, que o compilador guarde essa variável não na memória, mas sim no registrador do processador. Por isso que o nome é registrador, né? O nome da variável reservada. Um computador tem, hoje, vocês devem ter computadores aí com 8, 16, 32 GB de memória, que é muita memória. Só que o processador tem um número limitado de registradores. Tem processadores mais antigos, os mais modernos tem até um pouquinho mais. Mas tem processador mais antigo que tem 4, 8 registradores apenas. Então é a parte onde você copia a memória e realiza de fato as contas que o computador quer realizar. Ele usa os registradores, né? Então se houver um registrador sobrando e você deixar aquele valor no registrador em vez de escrever na memória, você tem um ganho de performance significativo, porque escrever ele na memória leva muito mais tempo que você trabalhar com um registrador que já está ali no processador, né? Então você faz essa sugestão, hoje não se usa mais com frequência porque os compiladores são espertos o suficiente para saber quando é razoável botar uma variável nos registradores ou não, e eles têm a liberdade de que mesmo que você marque a variável como registrador, dele não fazer isso. Então, já que o compilador vai ignorar essa sugestão quando ele achar que é razoável e quando ele achar por bem que é bom de colocar lá, ele vai colocar mesmo que você não tenha indicado, então é mais uma que tende a cair em desuso, embora vocês vão achar ainda muito código que fala, porque, principalmente tutoriais mais antigos, que você deva colocar as variáveis como registrador, né? Mas, de novo, hoje a gente tem compiladores espertos suficientes para tomar essas decisões pela gente. É mais uma palavra que vem de um processo legado, né? Dessa proximidade do C com o computador, do programa do saber, que nem toda variável está na memória, algumas estão em registradores, mas isso não é mandatório, é sugestivo, então você pode, como compilador, estar tomando essas decisões hoje, e hoje você diz para o compilador ser mais agressivo ou não nas otimizações com a flag de compilação, acaba que você não tem muita necessidade de declarar as variáveis como registrador. Então, mais uma palavra reservada que vocês devem usar pouco, se chegar a usar, né? Para quem então a gente estuda elas, porque pode ser que você caia numa base de código legado e código antigo que tem essas palavras e você saiba o que elas significam. E estão ligados justamente com essa questão do armazenamento que a gente viu hoje. Essa outra que a gente já viu hoje, vamos registrá-la aqui dentro do pacote de palavras reservadas novas que a gente viu hoje, que são as variáveis estáticas. A gente já viu que ela pode ser associada a uma variável global ou uma variável local, o que significa que a duração da variável se torna imediatamente estática, no sentido que ela vai durar o programa todo. Todas as variáveis estáticas, elas não são destruídas, por isso que entre as funções ela mantém o valor, como a gente viu antes, né? Então, além disso, ela vai gerar um link, que esse link vai ser interno, ou seja, só vale para dentro daquele arquivo, quando a gente está falando aí em variáveis globais, né? Variáveis locais ali não geram esse link externo, tá certo? Então a gente pode marcar
Variáveis locais com estática, ela vai ter essa duração aí prevalecendo no programa todo e vai manter a memória de chamadas de funções, não vai gerar link. Uma variável global deixa de gerar esse link universal que é permitir usar em vários arquivos, mas ela continua tendo esse escopo ainda de arquivo inteiro. E uma função, uma declaração de função estática, significa que a função é visível apenas naquele arquivo. E por fim, existe uma quarta palavra reservada que tem relação justamente com a estática, que é externo. O que essa palavra faz? Ela modifica a variável de tal modo que ela passa a gerar o link externo. O que significa? Esse é um mecanismo que eu falei para vocês que existia. Se eu declaro a variável e chamo ela de variável externe, significa que ela está declarada naquele ponto, mas ela está armazenada em algum outro ponto, provavelmente em algum outro arquivo. Então significa que, olha, existe uma variável x em algum ponto aí do código e eu quero falar dela. Então, as variáveis globais que não são marcadas como estáticas, elas geram esse link falando, ó, tem uma variável x aqui. Se alguém marca como externe x a outra variável, ele vai unir essas duas e vai passar a usar essa mesma variável em múltiplos arquivos diferentes. Então, é uma maneira que você tem aí para compartilhar uma variável entre arquivos distintos, né? Então, você marca ela com uma variável global, variáveis globais vão gerar esse link aí, e você consegue em outros arquivos referenciar essa mesma variável desde que você declare essa nova variável que tem o mesmo nome como variável externa. Tá certo? Então, isso são nuances que a gente vai ver melhor essa questão do externo quando a gente estiver trabalhando com múltiplos arquivos, tá certo? Então, a gente tem aí um acréscimo hoje de 4 palavras reservadas que tem a ver com o escopo das variáveis. Então, resumindo, que é muita teoria hoje, né? Mas é importante que a gente tenha todos os aspectos teóricos em mente. Eu tenho até mais uma coisinha para falar para vocês, mas eu vou reservar quando a gente já tiver com múltiplos arquivos, vai ficar mais fácil de visualizar essa diferença aí. E até porque é um conceito um pouquinho também mais sofisticado, a gente não precisa correr muito hoje não. Eu até deixei pronto aqui, mas não quero sobrecarregar vocês hoje com isso, a gente tem tempo, né? Que é até um recurso do C mais moderno. Então, quando a gente declara funções, a gente sabe que... Deixa eu voltar aqui até no código, para vocês acompanharem o que eu estou falando. Um código de uma linguagem procedural como é o C, é organizado em procedimentos computacionais, em funções e procedimentos. Então, a função principal é a função main, e a partir da função main eu posso chamar novas funções. Essas funções podem ser funções de bibliotecas, como a função de matemática que a gente sempre usa, de outras bibliotecas que eu vou mostrar para vocês ainda, ou pode ser funções como essa f, que eu mesmo criei. Eu não tinha uma função que me satisfazia dentro da biblioteca padrão, ou a nextfib, a gente pode declarar essas novas funções. Então, essas funções, você declara o tipo de retorno quando há um tipo de retorno, dá um nome a essa função, só não pode ser uma palavra reservada, tem que seguir aquelas regras de nomenclatura, né? Começar com underline ou uma letra, e depois você pode ter underline, letras e números no seu nome. Depois você tem uma lista de parâmetros que pode ter ou nenhum ou até n parâmetros. A gente viu a diferença entre deixar sem indicar nada e passar o void no comecinho. E fora da função você pode declarar variáveis globais. Variáveis globais são visíveis a partir do ponto que elas foram criadas, dentro daquele arquivo se ela for estática, ou mesmo dentro do programa como todo, em múltiplos arquivos, se você depois fazer declarações externas. E essas variáveis aí só acabarão a sua vida no fim do programa, ao contrário das variáveis locais aos blocos, que é o caso das variáveis locais e dos parâmetros da função, que são destruídas assim que a função se encerra ou assim que o bloco acaba. Aqui a variável y foi declarada nesse bloco, ela começa a existir na 33, na 38 ela é destruída. Quando voltar o laço, ela é reconstruída e destruída, e fica esse processo aí o tempo todo. Tá certo? Então pelo menos a gente tem um vislumbre agora maior e um entendimento maior de como é que se organiza um código C em termos desses diferentes procedimentos. Então quase tudo é procedimento, exceto essas variáveis globais aí, que a gente pode declará-las. É interessante, é um recurso útil, mas perigoso, a gente tem que usar com uma certa parcimônia. É bom entender muito bem o que você está fazendo quando está usando uma variável global, e se você puder evitar de usar, melhor ainda. Mesmo quando você já seja um programador muito experiente, você sabe que dá para fazer com uma variável global, legal, mas se você puder usar uma maneira de comunicar entre os diferentes procedimentos por meio de parâmetros e retornos, é melhor do que você se valer de variáveis globais. Muito bem, senhores e senhoritas, perguntas, bastante teoria aí para a gente conversar, mas isso vai nos dar aí liberdade de continuar construindo aí nossos programas de uma maneira até um pouco mais organizada, porque a partir desse ponto eu posso usar aí de funções e procedimentos. Lembrando que só para diferenciar, eu vou passar para o João Pedro a palavra. Uma função diferencia de um procedimento que uma função produz um retorno, né? E o procedimento computacional, que é a subrotina, que a gente vai chamar, é aquela que tem void como retorno, não produz retorno. Uma linguagem, eu estou falando isso porque vocês vão ver às vezes o termo, a programação funcional, e C não é programação funcional, porque C admite subrotinas. Uma linguagem funcional como Haskell, todas as funções têm mandatoriamente retorno. Então, no paradigma funcional,
Todas são funções, não tem espaço para subrrotinas. Para você fazer uma coisa parecida com a subrrotina, aí a mecânica é diferente. Mas no C aqui eu tenho espaço para ambas. Você diferencia isso justamente do valor de retorno. Muito bem, vamos falar com o João Pedro. Bom dia, João Pedro. Pode falar. Não sei se eu entendi direito, mas eu tô pensando aqui se o estático e o externe são coisas, tipo assim, opostas, assim, faz o contrário uma da outra. Não chega a ser bem oposto, João Pedro, porque o static é como o void, né? A semântica dele muda ligeiramente a partir do ponto que ele é usado, né? Quando a gente está falando da variável global, o static é justamente para evitar que você possa usar externe. Mas quando você usa o static, como eu usei na linha 15 aqui, que é para preservar só a questão da... Porque o static mexe na questão da duração da variável, ela vai sempre ter a vida dela ao longo de todo o programa, mas a questão da visibilidade dela, que pode ser externo ou não, isso vale só nas globais, né? A variável que é local a uma função, ela não gera link externo, tá certo? Independente de ser estático ou não. Aham. Tá certo? Então essa é a única diferença. Mas nas globais você tem razão. De fato, o static te nega a possibilidade de usar o externe, tá certo? Uhum. Maravilha. Obrigado. Boa dúvida sua. Vamos chamar agora o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, é normal a gente aprender, tipo, realmente aprender o conteúdo quando a gente tá fazendo uma lista de exercício, alguma coisa assim, porque, por exemplo, quando eu fui aprender o if-else, com Isso. as aulas mesmo eu não tinha conseguido pegar ela direito. Agora, quando eu fui fazer a lista, eu errei a primeira questão, não consegui fazer ela, eu fui procurar como fazer na internet, e aí depois que eu fiz isso, eu descobri como é que funcionava o if-else certinho. Uhum. Isso é normal ou é alguma coisa mais exceção? Normalíssimo, né, o Gabriel? Tem um processo, né, que acontece, eu vou fazer aqui uma metáfora para você entender. A gente está construindo um conhecimento que é um conhecimento que não dá para entender o todo, porque são muitas partes miúdas, né, são muitos fragmentos, então às vezes eu tento dar para vocês uma visão global das coisas, como eu estou tentando agora, mas às vezes tem que ir nas nuances de uma declaração particular na variável, de um if-else, de um for. Então, a gente pode pensar nisso, aquela questão das fichas, né? E talvez vocês não tenham visto isso, eu sou muito velho, né? Mas porque os fliperamas modernos usam cartões, né? Magnéticos. Mas antigamente, vocês devem ter achado uma perdida por em algum momento da vida, uma máquina de fliperama que usava ficha. Ou um telefone de orelhão também, que o princípio é o mesmo. Você introduzia uma ficha ali para ser conversal, para você brincar uns minutos, né? E às vezes uma ficha emperrava. É porque é um processo mecânico, né? Ela vinha e engatava lá em algum lugar interno no maquinário e não deixava as fichas mais descer, né? Então, às vezes você batia na máquina, batia no telefone, dava um golpe ali para ela poder receber aquele impacto e cair a ficha, entendeu? Então a gente tem essa metáfora com conhecimento que às vezes eu estou introduzindo ali fichas de conhecimento no seu cérebro, né, e às vezes ela engata por algum motivo, porque não faz lógica ali dentro que você já conhece, ainda não fez sentido, ainda não encaixou as coisas todas, né? Em algum momento acontece com você, né? Você vai fazer um estudo e tudo e fala, pronto, caiu a ficha, no sentido de falar, agora estabelecer uma relação com o conhecimento que eu tenho, agora eu entendo isso, agora faz sentido, né? E essa ficha cai em diferentes momentos, Gabriel. Nesse estudo que você fez é muito importante, porque esse estudo individual, principalmente quando você está tentando produzir a solução de um exercício, é um momento muito adequado para isso acontecer, né? Porque você vai ter que resgatar aqueles conceitos que estão ali no seu cérebro, mas você fala, mas eles não estão encaixando ainda, né? Aí quando você faz o exercício, erra, tenta, vai e finalmente acerta, você fala, agora eu entendi. Então é normalíssimo esse processo. Ele pode acontecer durante a aula, pode acontecer quando você está fazendo exercício, pode acontecer inclusive durante a prova. Já me aconteceu de, durante a prova, você falar, agora eu entendi isso aqui, nesse momento aqui de pressão da prova, que foi que me caiu uma ficha de um conhecimento que eu tinha e não sabia ainda como relacionar ele. Então são diferentes momentos, acontecem em momentos diferentes para diferentes pessoas, mas você está fazendo um processo aí que é corretíssimo, que o estudo individual que você está fazendo na tentativa de resolver um exercício é uma excelente oportunidade disso acontecer. E quando as fichas não caem, só para fechar isso, Gabriel, que é importante, você corre o risco de estar com um monte de fichas por cair e não cai, você fecha a disciplina com aprovação, aí vem período de férias, vem outra disciplina, vem outras preocupações, essas fichas se perdem, elas não caem mais. Então, por isso que é importante essa questão do estudo. Eu falei logo na primeira, segundo encontro da gente, vocês devem se lembrar, que quando você tem facilidade, aí que você tem que estudar mesmo. Aí você fala, parece contraditório, né? Olha, se eu tenho facilidade durante a aula, eu já entendo tudo, por que eu teria que fazer uma lista de exercícios e estudar alguma coisa aqui, ler de novo uma teoria, pegar outra referência? Porque se você entende com facilidade, cai muitas fichas durante o curso, você vai sair com o curso com uma absorção de conhecimento muito alta. Agora, se você mesmo seja uma pessoa inteligente e você entenda rapidamente o que eu estou falando, mas ainda não praticou, não exercitou, você não deu tempo para o cérebro amortecer aquela informação toda, acomodar ela ali e fazer sentido, aí você acaba perdendo aquilo, né? Então, esse processo aí seu de estudar está corretíssimo e é muito natural. E eu fico satisfeito de saber que você está conseguindo aí, nos momentos dos exercícios, continuar esse processo de compreensão, tá, Gabriel? Então, pode ficar tranquilo que o processo é esse mesmo.
Eu mesmo, né, eu só fui aprender a fazer a soma no simulado. Antes eu não sabia fazer, não. Aí, ó, pra você ver, ó, o que eu falei, mesmo numa prova, no simulado, ainda é uma oportunidade. Para fechar, Gabriel, tinha um professor de geometria fantástico. E ele tinha, lá na graduação, e ele nunca escreveu prova, né? Ele escrevia momento privilegiado de estudo. Então as provas dele não tinha prova 1, tinha um momento privilegiado de estudo 1. Porque ele falava que aquele é um momento muito privilegiado, porque você está sozinho, você está concentrado, está no ambiente adequado, que não tem barulho, tem silêncio. E você vai ter depois uma opinião pessoal, você com o professor ali, um diálogo, onde o professor vai olhar de fato o que você fez ali, vai te dar um retorno através da correção. Então é um momento muito privilegiado, porque com uma turma grande como a gente tem aqui hoje, eu infelizmente não conheço alguns de vocês ainda de voz, né? Tem muitos de vocês que nunca participaram, não sei nem a voz ainda. Alguns participam recorrentemente, eu começo a reconhecer a voz, o nome, mas em 80 alunos não dá para fazer com todos. Então a prova é o momento que a gente tem esse diálogo, professor e estudante aí, em busca desse conhecimento. Por isso que ele chamava o momento privilegiado de estudo. E você deu mais um testemunho que ele estava correto, né? Você pôde aprender alguma coisa durante um simulado. E essa aula que você tá dando agora, ela já tá na lista? Tipo, já vai ter exercício na lista sobre isso aqui que você tá passando agora? Sobre implementação de funções, teremos. No fim da semana eu vou botar mais uma lista de exercícios. Não, mas na 3 já tem isso daqui ou ainda não? Não, o que acontece? Esse conhecimento eu quis trazer ele para hoje, Gabriel, porque de fato a gente já pode usar ele no que a gente já tem. Porque hoje você pode resolver, por exemplo, o exercício do background da nossa prova, tudo dentro da main. Só que se você sabe declarar funções, é interessante você separar o processo de leitura e saída dos problemas em uma função à parte que resolve o problema. Então você pode fazer isso. Olha, quando você está resolvendo esse problema, a função está ficando muito longa, você pode quebrar ela em uma função menor. E organizar o código em diferentes funções ajuda você a compreender o que cada um faz, fica mais fácil de ler, fica mais fácil de entender a leitura, porque o nome da função te dá uma pista melhor do que está acontecendo do que um monte de XY soltos, né? Então você pode fazer, a partir desse momento, o uso da declaração de funções em vez de fazer tudo na main. Tá certo? Os próximos que eu for resolver eu já vou usar desse expediente. Você vai entender o que eu estou Entendi, querendo falar com isso, tá bem? Mas teremos mais exercícios para praticar isso também. Obrigado, vamos chamar o André. Bom dia, André, pode falar. Vamos aguardar mais um pouco aqui, que ainda não estou ouvindo o André. Antes eu vou dar uma olhada aqui no chat, o chat permanece igual. Enquanto o André tenta falar conosco, André, se você conseguir, pode me chamar, tá? Eu vou olhar aqui no chat, temos uma participação do Luiz Guilherme. O Luiz falou que já fez uma questão, tentar fazer ela direto na main, errar, depois separar passo a passo e conseguiu. Excelente. Porque a função, ela tem um outro aspecto que eu não destaquei, que o Luiz agora botou, que é bem importante, que é a função, você isola ela num bloco, dá um nome, então você tem uma unidade semântica. Uma vez que a função está pronta, ela funciona direitinho e tem aquele comportamento, pense no seno que a gente fez aqui, ou então o seno da função da biblioteca de matemática. A função seno da biblioteca de matemática. Você sabe que você pode chamar seno ali e você não precisa nem lembrar dos detalhes, ou mesmo quando a gente não conhecia os detalhes da série de potências, até... Eu não falei para vocês, a gente nem sabe de cabeça aqui qual é o limite que na biblioteca de matemática faz. Ele faz quantos termos? Ele faz até o erro ficar menor que alguma coisa? Ou ele tem um número interno de passos? Eu não sei. Mas eu fico tranquilo em chamar o seno lá e sei que naquele ponto será calculado o seno de x e eu posso continuar meu código tranquilamente. Então isso nos ajuda a dividir mentalmente o problema. Eu falo, ó, essa função aqui calcula o nextfib tá certinho, então meu problema é outra coisa agora. Se eu vou pegar esses Fibonacci, vou somar, vou multiplicar, vou fazer uma coisa com eles, mas que eles estão sendo produzidos corretamente. Então separar o pensamento em diferentes funções é uma maneira de atacar um problema, que é, às vezes tem várias etapas e cada etapa dividida em uma diferente função, fica mais fácil de concentrar. Fala, olha, esse problema tem que fazer 4 coisas, eu vou começar a fazer só essa primeira nessa primeira função, vou me concentrar nisso e deixo as outras 3 para fazer posteriormente. Então, num projeto, precisando de muitos dias, você tem aí, está trabalhando numa empresa, um projeto de longo prazo, você pode dividir ele em várias subfunções ali, implementando elas isoladamente, depois tentando integrar elas. Então, quebrar em várias funções é interessante. É um bom testemunho isso aí do Luiz Guilherme. O André baixou a mão, não sei se ele saiu, pode ser que ele tenha um problema com o áudio, vamos aguardar ele voltar. O Ricardo disse que está com problema no exercício 1160 da lista 3, você podia dar uma olhada no código? Pode sim, Ricardo. Bote o código aí, por favor, no chat, que eu abro aqui o browser para a gente procurar aqui no background esse exercício. Cadê a nova cópia do browser que abriu aqui para mim? Tá aqui, deixa eu abrir o background aqui para vocês. Eu já projeto ela aqui. Tá aqui o background. A gente pode procurar aqui na barra de pesquisa 1160. Crescimento populacional. Vamos lá, esse é o problema que o Ricardo está tentando resolver. Ele botou o código aqui no chat, eu vou copiar o código dele aqui no terminal para a gente acompanhar. Então, cadê
Cadê o meu terminal? Tá aqui. Tab. Main.c. Então vamos copiar o código do Ricardo aqui nesse código. Ok. Então, esse é um problema de crescimento populacional. Aqui você tem duas cidades com populações A e B e quer saber quantos anos será. Levará para a cidade menor, que a cidade A ultrapassa a cidade B em população. Então, a gente já assume que a taxa de crescimento de A é maior que a cidade B, então em algum momento vai haver esse processo, né, do A superar a B em população, só que pode demorar muito, pode demorar mais de um século, então se for o caso de demorar mais de um século, você vai indicar com essa mensagem. Então esse é um problema que tem que fazer com laço, porque você tem primeiro um T, que é o número de casos de teste que você vai ter. Ou seja, vai ter várias versões do mesmo problema para parâmetros diferentes. Então, cada um, você vai ter a população da cidade A, a população da cidade B, a taxa de crescimento em termos percentuais, né? E também a taxa de crescimento de B. A população é sempre inteira, e aqui falando que um crescimento de 2,5 em 100 pessoas vai dar 102 e não 102,5. Tomar cuidado com isso, né? E um crescimento de 2,5 a população disso vai ser 25 pessoas. Não use variáveis de precisão simples para as taxas de crescimento. Tá certo? Então, isso aí são as dicas que ele dá no problema. PAPB, tá. Esse eu queria ver aqui, as taxas de crescimento vão entre 1 e 10%, 1 e 10%. Vamos ver o código do Ricardo. Então, eu tenho o número de casos, que ele lê aqui na primeira linha, é o T do problema, está lido corretamente. O X aqui vai contar cada um dos casos, né? O X é o número do caso, vai contar o número de casos vezes, está certo. Vou ler dois números inteiros, duas variáveis em ponto flutuante duplo, está certo? Crescimento A e B. Aqui é o número de anos. Então, o que vai acontecer? Enquanto a população A for menor que a população B, você vai incrementando os anos. Aplica o crescimento aqui, né? Você aplica aquela taxa dividida por 100. A por B. Se a taxa de 100 for superior a 100 anos, aí você tem mais de um século. E aqui também ele torna a checar isso, porque esse laço pode se encerrar nesse momento aqui. E daqui dá a quantidade de anos, na verdade, né? Opa, peraí, pode ser isso o problema? Qual foi o problema que deu, Ricardo? Foi WA? Foi sim, professor, de 5%. WA de 5%. Eu tenho uma desconfiança aqui, viu, Ricardo? Porque olha só, esse seu laço vai ocorrer enquanto a população de A for menor que B, né? Então veja vocês que aqui, quando você roda esse laço pela primeira vez, no ano 0, a população de A é POP A e a população de B é POP B, não é verdade? Quando você tem essa soma aqui, você atualizou as linhas 15 e 16, essas serão agora as populações de A e B no ano número 1. Só que o ano só se torna 1 aqui no incremento. Então, o que vai acontecer? Pode acontecer, por exemplo, que quando você calcular a população do ano 100, vai ser quando está aqui no ano 99, essa é a do 100, aqui não deu 100 ainda. Tá certo? Aí você vem para cá, elas extrapolou e você daria aqui, por exemplo, um resultado de anos que não é, na verdade, teria que ser mais de um século. Então, eu particularmente acho que essa contagem aqui está um pouquinho problemática. Eu teria que botar 1 aqui, porque quando você avalia no IF, o anos é o ano já atualizado. Tá certo? Ou passar essa atualização aqui para baixo. Porque o ano a ser avaliado tem que ser o ano corrente. Então, eu daria uma olhada nisso aí, Ricardo. Eu fiquei com essa impressão que isso pode ser o seu problema. Professor, tá me ouvindo? Tô sim. Minha internet tinha caído. Na hora que eu fui perguntar pra você alguma coisa. Tá, ok. Deixa eu só finalizar esse entendimento aqui com o Ricardo. Eu já passo a palavra para você, tá bom, André? Beleza, sem problema. Dá uma checada. Como é só 5% WA, Ricardo, eu tô bem desconfiado que pode ser isso. Então dá uma mexida nisso daí, vê se é o suficiente para passar com AC. Não passando, aí você torna a me perguntar que na próxima aula a gente olha com mais calma. Mas eu tô com a impressão que pode ser isso. Tá certo? Que aparentemente a construção do problema está correta, você está acertando em 95% dos casos. Eu fico desconfiado que pode ser isso, tá bom? Com anos igual a 1 eu também testei, professor. E Aí deu o mesmo problema. Deu errado Foi. também? Sim. Pera aí que... Eu até tinha conversado com o senhor no chat, Ah, foi né? você que me pediu, que eu tava com essa memória, mas eu tô ficando velho, rapaz. O negócio não tá fácil. Deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho aqui todas as soluções que eu já passei no Bcrowd. Deixa eu procurar aqui que eu copiei a minha aqui agora. A gente abre ela aqui agora. Eu fiz esse problema 230 anos atrás, mas eu devo ter ela aqui em algum lugar. X. Espera aí que tem um negócio me atrapalhando a visualização aqui.
1160 ponto. Só que vai estar em C++, mas não tem problema não que tabmain.cpp. Vamos lá. Eu peguei aqui, fiz a leitura. Esse aqui é o equivalente do scanf, né? Só que eu fiz a aritmética aqui, ó, das porcentagens, tá vendo? 1 mais... Só no fim das contas ele continua em ponto flutuante, né? Porque fazer a taxa pela multiplicação direta, se os anos são maior que 100, mais de um século. Praticamente o código é equivalente, não estou vendo diferença sensível. Tá vendo que aqui é a única coisa que eu atualizo o ano antes de atualizar a população? Sim. Deixa eu olhar aqui o seu código de novo. Deixa eu ver isso aqui. Opa, agora ficou azul aqui. Se o ano for maior que 100, tá. Não estou vendo diferença significativa nessa conta aqui, né? Muito estranho. Pode ser, ó, Ricardo, troque a variável de int lá, aqui tá long, e no meu processador aqui, long tem o mesmo tamanho, né? Você tá usando int. Pode ser alguma coisa de overflow. Tenta trocar esse int por long. Beleza. Que pode ser agora, depois dessa modificação, eu ainda botaria o ano igual a 1, né? Porque como você está vendo aqui, meu incremento do ano vem antes da atualização da população. Bota ano igual a 1 e bota a variável como long. Aí você me diz depois se passou. Beleza, professor, vou Tranquilo? testar aqui. Depois eu posso postar o meu código para você comparar aí 1 a 1, mas está praticamente idêntico. Oi, André, pode falar. Professor, é porque foi por conta de um dos itens da lista, dessa Isso. lista 2, sem problema. Oi, não entendi, perdão, André. É uma dúvida de um dos itens da lista 2. Perfeito, pode falar qual é o número do problema. Era. O problema eu consegui resolver depois, mas não foi da forma. Mas eu não vi por que eu tive que mudar. Isso. Que era. Era aquele lá do 2550, 5075. Eu não me recordo agora, eu acho que é o segundo ou terceiro, uma coisa assim. Deixa eu ver, esse aqui? É esse daí mesmo. Isso. E eu tinha feito a programação toda certa, mas eu não sabia no que tava dando errado. E depois eu fui ver Uhum. que o erro que tava dando, tipo, que eu tive que mudar, era porque eu tava usando no if, entre os parênteses, calma aí, Isso. deixa eu só pegar aqui para lembrar o nome direitinho, eu tava usando as conjunções, Isso. mas eu tive que trocar para disjunção. Porém, aí ele falava se qualquer número que não esteja entre 0 e 100 Isso. era para colocar fora de intervalo. Aí eu coloquei if, entre parênteses, Uhum. como é que eu acho que eu coloquei R1 na programação, R1 Isso. menor que 0. Aí eu coloquei a conjunção, Isso. que seria o i, É isso. e o 100 menor que o R1, Isso. printf Fora do fora de intervalo. intervalo. Isso. Mas tava dando erro. Mas dá Eu erro tive mesmo, que- André. Por que acontece? Eu entendi o que você está falando, então eu entendo porque deu erro. Quando você tem essa situação, você quer saber que está fora de um intervalo, veja que um número não pode estar ao mesmo tempo ser, por exemplo, um número negativo e maior do que 100. Então, quando um número é menor do que 0, por exemplo, ele está fora do intervalo. Isso já te garante que você já poderia entrar nesse if, se ele for menor que 0. Ou, se ele for maior que 100, você também tem que entrar nesse if. Por isso que é de fato o ou, porque o número não pode ter essas duas qualidades simultaneamente, mas uma dessas qualidades já te satisfaz. E o ou lógico é isso. Se uma das duas for verdadeira, já é o suficiente para que o if seja aceito. No caso do e, que é a conjunção, só entraria no if se as duas condições fossem simultaneamente corretas. E como o número não pode ser, por exemplo, negativo e 200, que é maior que 100, ao mesmo tempo, nunca entrava no if. Tá explicado. É porque eu tava achando estranho, porque mesmo eu tendo feito isso que eu falei que tava no e não no ou, Isso, quando eu colocava, eu apertava enter para escrever um número qualquer, tipo, sei lá, 200 isso, ou menos 20, qualquer coisa, ele tava indo certinho. isso, Tava colocando fora de intervalo, isso. 50, 75 e tudo mais, mas eu Mas não sabia que tinha que ser o ou, não o i nesse caso. você tem que avaliar nesse sentido que eu estou te falando. Quando você tem mais de uma condição, você tem que perguntar, eu preciso de todas ou só de uma delas? Se você precisar de todas as condições, você tem que botar end, porque você precisa de todas. Você não vai abrir mão de nenhuma. Agora, se uma delas só é suficiente para que você tenha a veracidade, aí é tudo ou. Tá certo? Tá certo, obrigado, professor. Nada.
Obrigado pela participação. Pessoal, acabamos excedendo aqui em 5 minutos. Peço desculpa para vocês, mas quarta-feira a gente continua estudando. Eu vou introduzir mais uma maneira de declarar armazenamento de dados, né? Uma maneira diferente, muito interessante, muito efetiva, porque por enquanto está trabalhando com poucas variáveis, mas quando a gente quer um número muito grande de variáveis e elas têm o mesmo tipo, a gente tem uma forma eficaz de fazer isso em C. Isso vai permitir a gente escrever programas ainda mais interessantes, né? Com o recurso dos vetores, dos arrays em C. Então a gente vai estudar isso nas próximas 2 aulas e eu vou tentar reservar aí os 30 minutos finais das aulas para a gente continuar fazendo exercícios, tá bem? Então se tiverem dúvidas como os colegas me apresentaram agora, por favor, anote o nome do exercício, traga o código também, que a gente vai conversando aí para dirimir essas dúvidas de vocês. Não deixem de fazer as listas, porque as listas vão vencendo o prazo delas de 15 em 15 dias, então eu acho que já a lista 1 e 2 já estão encerradas, eu vou abrir a lista 4 agora, então periodicamente olhe o background para fazer as listas aí para você não deixar de fazer. É isso mesmo, Pedro, os arrays. É porque vetor é uma da tradução possível, embora seja uma tradução que não seja muito boa, porque tem uma dualidade que eu vou explicar aí na segunda-feira, mas é isso mesmo. Oi, Pedro. João Pedro, né? Isso. Os levels é o nível de dificuldade quando a gente olha aqui na lista? Isso, mas não leve isso ao pé da letra não, viu? Eu já vi exercício level 10 que era facílimo e level 2 que é quase impossível. Isso é uma métrica muito difícil de estabelecer. E o pessoal chuta esse número é bem chutado, tá? Então, porque quando a gente sobe um problema do Bcrowd, quando eu subi os meus, eu podia indicar essa dificuldade. Então tem gente que faz uma lista para APC, né? E dentro da lista de APC ele bota 10 o mais difícil. Só que o 10 mais difícil na lista de APC é super fácil para um estudante de estrutura de dados, né? E já o cara fez a lista para estrutura de dados, bota um problema 2 de estrutura de dados que não está no nosso alcance ainda. Então, é uma dica, mas não leve ao pé da letra não, tá bem? O senhor estabeleceu uma ordem baseada em algum padrão, sendo do mais fácil para mais difícil, ou você... Não. Eu escolhi esses problemas, o critério que eu usei para esses problemas é que eles tivessem diferentes aspectos para serem trabalhados, né? Que não fossem assim, 2 problemas que você vai fazer um código quase idêntico. Não vai ter nada diferente. Então um vai ter que usar um condicional junto com o laço, outro a condicional fora do laço, outro dentro do laço. Foi isso que eu tentei fazer. Um é com ponto flutuante, outro é com inteiro. Eu tentei variar nesse sentido, tá? Entendi. Maravilha. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela presença de todos. Tornamos a nos ver na quarta-feira, tá certo? Muito obrigado. Bom dia a todos. Até a próxima, professor.